Estamos ao vivo, mais um dia, mais uma sexta-feira aqui no podcast, no ResetCast. Estamos aqui com dois convidados aqui que vão já se apresentar. E eu tô aqui do lado do meu amigão aqui, o Guilherme, né? Dá um oi Mais pra um dia galera. de podcast aí, com os dois convidados especiais aqui. E queria que vocês se apresentassem. Tudo bom, galera? Eu sou o Felipe Nascimento e queria falar para vocês, né? Estamos aqui hoje com o propósito de te levar uma mensagem e te dizer que Deus vai falar com a gente, tá bom? Tamo junto. Forte abraço. Fala galera, beleza? Leandro Justino. Hoje estou como empresário, casado com a Érica e servir a Deus é a nossa missão. Então a gente vai falar muito sobre isso, falar sobre empreendimento, sobre você que está querendo começar o seu negócio, está com medo, está precisando de uma direção e, lógico, colocar sempre Deus em primeiro lugar, né, não, galera? Tamo aí, vamos começar a fazer esse dia maravilhoso. Tamo junto, vamos Tamo embora. junto. Então sejam muito bem-vindos aqui mais um podcast aqui do ResetCast. Esse podcast ele veio de um grupo de transbordo de network que eu comecei fazendo no início do ano. E a gente foi colocando, ampliando, né? Conexões fazem isso. Quando você conecta com as pessoas certas, elas potencializam seus resultados. E hoje, esse podcast aqui ele é um fruto, né, de um movimento. E hoje nós estamos juntos em parceria, eu e o Guilherme, né, que é um dos maiores e melhores retratistas daqui de São Paulo e do Brasil, né? Um dos caras que é um excelente profissional. Então vamos lá, né? A gente vai começando aqui fazendo uma pergunta, a gente vai fazendo, trocando uma ideia. É muito bom falar sobre empreendedorismo. A gente também quer conhecer um pouco da história de vocês. Então a gente vai começar aqui pelo Felipe. O Felipe vai falar um pouco, resumir, né? Quem é o Felipe hoje, de onde o Felipe veio, para a gente entender um pouco melhor. E logo em seguida a gente vai passar aqui também para conhecer um pouco do Leandro Justino. Com certeza. Fechou? Pode se apresentar aí, fala um pouco mais quem é o Felipe, né? De uma maneira mais profunda. Bom, vamos lá. Sou Felipe Nascimento, eu vim natural de Feira de Santana, da Bahia. E, cara, eu cheguei aqui no intuito de ser jogador de futebol. Tudo na minha vida começou por questão do futebol, porque eu passei dos meus 10 anos até meus 20 anos de idade jogando futebol. O meu pai me preparou para ser jogador de futebol, só que ele nunca me perguntou se era para mim ser, se o que eu queria ser jogador de futebol. Isso Uau. para mim foi um negócio muito louco, porque depois que eu entendi isso, né? Porque eu gostava e gosto de jogar bola, mas eu perceba que hoje isso não faz parte da minha vida. Porque se fosse algo realmente significante e poderoso, isso seria um hobby para mim. E eu não jogo mais bola. Então é um negócio doido, né? Então geralmente eu vejo pessoas que não foram jogadores de futebol, mas joga bola ainda hoje. Tira aquele tempinho, aquela quinta-feira ou um sábado para jogar bola. Sim. Então, mas eu não tenho isso mais, né? Mas se falar assim, vamos jogar uma bola, eu vou pensar duas vezes. Então por isso que eu falo Muito bom. que realmente não foi algo meu, não era meu propósito aquilo. Sim. Mas quando eu saí de lá pra cá, foi uma decisão que eu tomei na minha vida, porque eu queria algo novo, novos desafios. E as pessoas só vê o Felipe como um playboyzinho, só vê o Felipe por um cara que se formou num colégio particular, ou foi criado pelos avós e não teve o pai, mãe, etc., em atenção. Mas eu tenho para mim, que foi muito importante, toda a minha base ali, e meus pais fizeram para mim foi o suficiente para mim ser quem eu sou hoje. A minha identidade, né? Que eles trouxeram e traçaram para mim. Mas quando eu comecei a ter essa convicção de quem eu era, quem eu sou, para quem eu estava me tornando, começou com uma base, que foi entender o caminho que Deus começou a traçar para mim. E aí, quando eu comecei nessa área de jogar futebol, eu comecei a me conectar com pessoas, comunicação, e eu jogava muito bem. E com isso, eu tomei um cargo de liderança. Eu era o capitão do time, né? E o meu último clube foi aqui em Marília, e se eu não me engano, próximo de Garça, uma cidadezinha ali. Então a gente jogava lá no time de lá, e eu era o capitão do time, e aquilo me dava uma comunicação muito boa, porque as pessoas paravam para me ouvir. E aquilo ali era muito da hora, porque as pessoas me pediam conselhos de assuntos que eu não dominava tanto, mas só pelo fato de eu começar, de eu falar, de me posicionar, E nada a ver com e futebol. nada a ver com futebol. E a galera começava a falar assim, tipo, cara, deixa eu falar com você aqui, tô com um problema aqui com minha filha, eu tô com um problema aqui, e eu não era nem pai naquela época, era um negócio doido. Então, tipo, por Uau. que isso, né? Por que falava isso?
E aí eu sempre deixo um recado para vocês. O teu destino sempre dá pista. O teu propósito também sempre dá pista. O Senhor sempre vai colocar pista na tua vida para que você possa observar. Às vezes ele já até colocou, mas você não está prestando atenção. E às vezes ele sempre fala contigo, mas você não escuta. Então toma cuidado com isso. Só que quando eu entendi isso, a minha vida começou a fazer sentido. Que é uma coisa que eu bato muito na tecla, né? Porque assim, o dom é algo que é seu, mas não é para você usar para você, é pelos outros. E o talento é algo que é seu e você pode até ganhar dinheiro com isso. Mas quem vai ser beneficiado é outra pessoa. Então perceba que hoje um celular, um iPhone ou algo do tipo que o Steve Jobs ganha milhões, fez rios de dinheiro, né? A empresa dele tá lá, toca, mas quem é beneficiado é eu e você, porque a gente que tem o celular, né? Então, ou seja, o talento lá, ele ganha dinheiro com isso. Mas o dom não. O dom é sobre mim para outra pessoa. Então, quando eu venho com toda essa linha de propósito, de quem sou eu hoje, foi toda uma formação, mas para deixar bem resumido. Aqui tá um cara que foi vendedor de loja, aqui tá um cara que foi jogador profissional, mas não foi dos melhores jogadores, mas cheguei a ter pela CBF, né? Fui pela Federação Paulista, fui lá consagrado, etc. Aquela prorrogacia toda. Mas, resumindo, para a pessoa que eu sou hoje, voltada para o empresário que eu sou hoje, tá atrelado nesse um pouquinho da minha história. Só um pouquinho resumido para não ficar algo muito longo. Mas é isso. Show demais. Você falou que você se tornou jogador porque o seu pai te encaminhou, né, a ser um jogador. Sim. Então, no percurso, você viu que aquilo não tinha a ver com quem você era na essência. Uhum. E quando é que foi que virou essa chave? Bom, virou essa chave quando foi quando eu ativei minha identidade. E como assim eu ativei minha identidade? Foi no momento onde tudo que eu estava fazendo para se tornar jogador de futebol não estava dando tudo errado. O empresário resolveu me abandonar. Aí eu estava tentando voltar para viajar, para ir embora para Bahia, para minha cidade natal, para Feira de Santana, não estava dando certo. E aí depois o empresário me ligou de novo falando que era para mim segurar um clube para mim ficar, que tinha um clube para me encaixar. Aí eu não tinha nem onde morar aqui, onde ficar. E aí nessa trajetória todinha, quando tava indo e voltando com aquele efeito ioiô, foi aí que eu tive aquela decisão e falei assim, eu não quero ser isso. E aí foi onde eu parei, eu fui em um culto uma vez e aí um cara botou a mão na minha cabeça, eu não lembro o nome dele, ele profetizou e falou: "Olha, eu tenho certeza na minha vida, só de olhar para você, você vai ser um comunicador. Você vai ser uma pessoa que vai levar a mensagem". E aquilo eu acreditei, porque eu já via isso jogando futebol. E quando as pessoas começaram a me pedir conselhos de assuntos que eu não dominava, eu via que tinha alguma coisa atrás. Só que aí partiu do meu interesse de começar a dominar, porque dava mais sentido para mim. Ou seja, eu já tinha aquele dom e eu tinha que aperfeiçoá-lo. Então, quando eu comecei a aperfeiçoar ele, fez muito mais sentido eu ir mais longe. Porque tem muita gente, né, que tá preso e ela sente aquele medo de decepcionar os pais. Então, quando na hora de romper, na hora de tomar decisão, assim, você ficou com aquele bloqueio, com aquele receio, tipo, pô, vou decepcionar meu pai acreditou tanto em mim que eu ia ser um jogador de futebol, e aí fica aquela luta entre o seu coração, que tá ansiando para viver uma outra coisa, e ao mesmo tempo você fica naquela trava de querer agradar os seus pais, porque isso é um bloqueio, né? Como é que foi que você fez para romper isso? Tipo assim, não, não quero mais. Tipo, você sentiu essa trava de decepção, de alguma coisa te paralisou na hora em relação a frustrar seus pais? Bom, na hora para mim fazer essa ligação, eu tive uma ligação com ele, foi um pouco meio difícil, porque eu não sabia o que falar. Porque na hora foi assim, eu liguei para ele, eu lembro, né? Eu falei assim, pai, eu acho que futebol não é para mim. Eu nem sei se ele vai lembrar disso, mas foi algo assim que eu falei. E aí ele, não, você tem que ir, tem que dar certo, porque foi a vida toda você treinando e tinha que ser assim. E na realidade, quando eu peguei e me expus, ele ficou tranquilo, ele não me falou nada. Mas eu sei que no fundo, ele não queria isso. Ele queria que eu fosse jogador de futebol. Mas hoje eu percebo que foi a melhor decisão da minha vida. Show E isso demais. você tinha quantos anos? Isso eu tinha dos meus 20 a meus 21 anos de idade. Quando tomou a decisão Quando eu tomei a de. decisão, parei com o futebol totalmente na minha vida. E agora a gente também quer conhecer um pouco do Leandro aí. O Leandrão aí se apresenta e fala um pouco mais É um da sua prazer. trajetória. Bom,
Hoje eu tenho 33 anos, né? Mas a jornada começou muito cedo, né? Que eu cresci dentro do comércio, vendo meus tios vender, trabalhar. Eu sempre tenho um tio que trabalhou muito tempo de camelô, né? Ali no centro da cidade ali. Eu sou de Diadema, do ABC. Forte abraço para minha Isso aí. cidade. E ele levava a gente, tipo, para trabalhar. E eu gostava daquela energia, né? Falei, Sim. pô, então só pegar aqui e vender. Pô, a gente ganhava R$10 por dia, era muito dinheiro, né, meu? Você com 7, 8 anos, você com R$10. Nossa. E eu falava, pô, se eu for ajudar meu tio, eu vou ganhar uns R$10. E então eu comecei muito cedo, assim, a querer empreender, sem saber o que era empreender, Sim. né? E quando eu cheguei já na adolescência, que a gente tava na escola, não era como qualquer outra pessoa, não era uma fase fácil, né? Eu nunca passei fome, mas passava à vontade, né? A necessidade, querendo comer algo diferente, viver algo diferente. E eu sempre já fui em busca do que era meu. Uau. Porque meu pai, ele sempre deu o melhor que ele podia. Minha mãe dava o melhor, meu pai era metalúrgico na época, minha mãe era era doméstica, né? E sempre foi muito difícil. Ele sempre dava os melhores, mas eu falei assim, mas eu tenho que buscar o meu melhor. Eu vou buscar o meu melhor. Uau. É uma frase que eu digo sempre desde pequeno, não sei qual foi o momento da minha vida que eu entendi isso. Eu falei assim, eu não sei onde, não sei quando, não sei como, mas eu nasci para ser grande. Eu nasci para ser cabeça. Uau. E de lá para cá sempre foi assim. Pra você ter noção, na época da escola, a minha mãe tinha condição de comprar o quê? Um caderno de 20 matérias, né? Quem é de 90 para cá lembra aquele vintão de matéria que era dessa grossura, Sim. assim, tinha até uma capa. É. E, Pesado. e a capa era sempre o quê? Vamos ver se vocês vão lembrar. A capa era o quê? Era sempre um maluco surfando, saindo da água, ou com a Era prancha, desse jeito mesmo. uma mina de biquíni, ou um maluco de skate, De né? skate. Tipo, a capa era essa. Era só essa. Era só essa. Ou de time de futebol. Ou de time de futebol, não, que ainda naquela época de futebol era bem específico, era mais caro, né? Se você for comprar um caderno do Corinthians, né? Era bem mais Aí já caro. eram os boys já que Aí compravam já os- tinha. Então, a gente, lógico, como qualquer adolescente, tinha vontade de ter, né? Tinha aquela vontade de ter algo diferente. E eu sempre fui um cara muito criativo. Sempre gostei muito de desenhar, sempre gostei de criar. E eu, com mais ou menos aí uns 10, 12 anos, eu já fazia meus desenhos, fazia minhas criatividades, eu que customizava meus cadernos. Porque como eu tinha um caderno que eu tinha que usar 10 matérias até o meio do ano, depois do recesso usar mais a outras 10 matérias até o final do ano, usava um caderno só o ano inteiro. E a galera que tinha umas condições melhor, não. Tinha um caderno da Plasma, se vocês vão lembrar da Plasma, Sim. lembra da Plasma? Tênis, né? Cara, pro cara. Tênis, aí tipo, tinha um tênis, um adesivo, né? Tipo, um caderno do Hip Cool, vinha com aquela Sim. página só de adesivo, né? Que o cara, pô, queria conquistar a meninazinha, você já dava um adesivinho pra ela. Eu falei, pô, eu não tenho um adesivo, eu tenho que fazer o quê? Eu vou criar meus Nossa, adesivos. voltei no passado agora, você falando isso. É o storytelling, eu vou fazer você pensar. É isso aí. E eu falava, então, eu vou ter que criar meus adesivos, né? Porque eu vou fazer a parada acontecer. O que eu fazia? Eu pegava meu caderno, tirava aquela capa feia, né, do malucão surfando, né, aquele maluco bonitão, que a mãe nunca comprava da mulher de biquíni, pô, mas eu nunca comprava da moça do biquíni, comprava do maluco surfando, não sei porquê. E eu pegava, encapava de preto, pegava um papel contato, que era baratinho, né, você pagava R$1,25 no metro, mais ou menos, aí você encapava de preto, e eu fazia meus adesivos, da Plasma, da Hip Cool, da Fido Dido, fazia da Hang Loose. Na época, o Nat Roots também tava estourado, tinha aquele bonequinho do Nat Roots, na cores do reggae. Eu fazia, desenhava no Contástico, cortava e fazia. Aí eu fazia meu nome em letras grafitadas. E a galera começou a ver aquilo ali e falou assim: pô, que bacana esse negócio aí. Eu quero. Eu falei assim: pô, que legal, quanto que é? Me dá R$5 aí que eu faço. E passou um ano, quando foi no outro ano, no meio do ano, a galera pedindo, quando eu fui ver, eu tava empreendendo dentro da escola e encapando o caderno, que era uma parada que eu fui fazer para customizar o caderno, para ter pelo menos ser mais aceito, né, no meio da galera, por ter um caderno bacana. E aí eu comecei a customizar o caderno da galera que tinha um caderno da hora. Eu ficava, pô, caderno da hora, mano. O cara, tipo, pô, eu queria ter esse caderno para mim. E às vezes eu falava, não, me dá esses adesivos aí que eu faço uns novos para você. Tinha aquela minazinha que
sempre trocava de namorado, colocava o nome do namorado na capa, eu ganhava muito dinheiro com isso, né? Porque eu trocava 6 namorados por ano, então sempre um adesivo diferente. E eu sempre me virei. Aí eu comecei, aí já vim, pô, desde pequeno vim com meu tio. Depois vim e falou, então, mano, pra mim ter dinheiro. Se eu pedia dinheiro pro meu pai, nunca tinha, né? Que meu pai sempre foi seguro, né? Às vezes você ia pedir dinheiro pra ele, ele contava uma história tão triste, você falava, não, pai, eu vou ter uns 5 reais, eu te dou. Né? Porque você contou uma história triste aqui que eu falo, você tá precisando mais que eu, né? Meu pai sempre foi seguro, graças a Deus. Obrigado, pai, por ter sido assim, porque fez eu acordar muito cedo pra vida. E eu falei, então, é só fazer. Então, desde pequeno, ninguém me ensinou isso, tipo assim, foi no dia a dia mesmo, assim, é só fazer. A vida, né? A vida. Eu comprava bala, levava um monte de bala, tinha umas balas de 1 centavo, lembra as balinhas de 1 centavo? Comprava, tipo, 5 reais de bala de 1 centavo, dava bala pra caramba, meu. Dava. Aí eu, na hora da escola, na sala, eu começava a chupar minhas balinhas. Ah, me dá uma bala. Eu falei, mano, se você quiser, eu, eu faço aí 10 por 50 centavos. Aí eu falei, cara, tamo daí, vai. E eu começava a fazer meu dinheiro. Não fazia dinheiro, né? Sim. E eu ia fazendo esses negócios. E fui crescendo, né, cara? Fui crescendo, fui fazendo. Tudo que eu ia fazer, eu dava um jeito de ganhar alguma coisa com isso, cara. Você sempre foi intencional desde Sempre desde intencional para pequeno. monetizar. Hoje a gente fala bonito, né? Monetizar, ser intencional, né? Seja disruptivo, né? Seja precastinado, vai para frente, vai para cima. Mas na época não, você falava assim, o que eu vou fazer? Como eu era um cara muito criativo, eu sempre ganhei bastante dinheiro fazendo adesivo. Eu montei uma bicicleta na época, e montei uma equipe de bike. Aí todo mundo queria entrar na minha equipe. Eu falei, para entrar na equipe tem que pagar 10 reais para ter o adesivo. Aí eu fazia o adesivo, vendia 10 reais, daqui a pouco tá todo mundo com o meu adesivo no bar, e eu criava meus movimentos, Falava assim, ó, vai ter rolê de bike noturno, tal dia, tal hora, ia 50, 70 moleque aí, quem é das antigas aí, que andava de bike comigo aí, vai lembrar dessa época aí, era uma loucura. Toda hora tinha algum moleque na porta de escola, eu quero adesivo, 10 reais pra entrar na equipe. Quando foi ver, já tinham 70 moleque com adesivo e a gente fazia festa. Na molecada, né? Não tinha aquela maldade. Quando Fazia uma recorrência nesses adesivos aí, 10 reais por mês pra se manter. Hoje, se fosse, já era uma assinatura, Já né? era. Já ia para outro nível. Mas na época não, era só para comprar um pipa, comprar um negócio que eu falei assim, meu pai era muito seguro. Então, ele falava, eu não vou dar dinheiro para comprar pipa, não vou dar dinheiro para fazer nada. Ele deu o melhor que ele tinha, que ele podia Sim. naquela época ali. E eu entendi isso. Minha mãe também, no básico ali que ela podia dar, e eu sempre fui um cara bem sofrido, sabe? Para mim sempre foi muito, muito difícil. Pra você ter noção, quando eu tava ali no fundamental, tinha que pegar um ônibus, foi mó luta para tirar o passe escolar, cara. Foi uma guerra. Quando eu falei assim, pô, venci, agora eu tô de passe escolar. Quando chegamos na feira do meio do ano, virou, aí liberaram um busão de graça lá. Eu falei, eita, fiquei quase um ano para tirar o passe, e agora, Quando não consegue. quando eu consigo, tem um ônibus de graça agora. Minha mãe sempre lutou muito, né, comigo, assim, tipo, por isso que eu sou muito grato à minha mãe. Eu sempre fui os melhores na sala de aula, nas escolas. Eu sempre dei o meu melhor em tudo que eu fui fazer. Então, Uau. tudo que eu fui fazer, eu sempre dei o meu melhor. Eu tava vendo um vídeo do Max Strider desses dias, e aí ele tava falando que somente, se eu não me engano, 3% da população mundial é autodidata. No caso, eu tava percebendo quando você tá contando a sua história, né, que tem pessoas que quando elas não são autodidatas, elas procuram uma ajuda de alguém para fazer determinada função. Você não, você olhou e só de olhar para isso, não, vou monetizar, vou pegar isso, vou vender, e começou a ganhar dinheiro sem ter a instrução. A vida te fez, né? E isso que eu acho que as pessoas precisam ter essa questão, é o IVP, né? Índice de viração própria, né? Olhou para Meu aquilo e IVP falou, é cara, alto. vou fazer disso aqui uma oportunidade para me vender, para me comercializar, para me crescer. E eu acho que é isso que falta na nossa geração dos dias de hoje, né? As pessoas terem esse desejo de fazer do desastre uma benção na vida, entendeu? É de ver, pô, tô passando uma luta, tô passando essa dificuldade, tô apertado, mas o que que eu faço com isso? Você olhou, mesmo não tendo condições, mesmo seu pai ser bem fechado em relação assim, não, se você quiser, talvez se ele não tivesse feito isso, você não teria Por feito o que isso eu você agradeço. fez, Obrigado, pai. né? Então eu acho que isso é Exatamente. fundamental, a gente olhar isso para a vida, né, Guilherme? Porque Sim, a demais. vida, ela nos impulsiona desse jeito. Ela nos faz, a adversidade, ela vem para isso. Eu costumo dizer assim que o vento, a tempestade, ela só veio no barco quando Jesus estava dormindo,
porque foi ela que aproximou os discípulos de Jesus. Se eles não tivessem vindo a tempestade, eles nunca teriam recorrido ao mestre. Então, a dificuldade é o que nos faz aproximar dele. Então, você fez da dificuldade algo positivo. E foi minha vida inteira. E na nossa época, tem uma frase que tempos difíceis faz homens fortes, tempos Uhum. fracos faz homens fracos. E essa geração nova que tá vindo, é muito forte isso, porque quem veio antes da gente deixou mais fácil pra gente e a gente tá deixando mais fácil pros nossos filhos. E isso vai tornar eles mais fracos no tempo dos filhos dele, entendeu? Isso é uma preocupação E vai gerar tempos difíceis de novo. gritante, sim, É de um novo. ciclo. É um Sim. ciclo. É verdade. É tanto que quando a gente para pra ver, que nem vamos entrar em relação à Bíblia. Se você parar pra ver, a Bíblia é um GPS pra gente, hoje. Mas esses caras não tinham isso. Então, como você escuta a voz de Deus, se você não tem nada, não entende nada, não sabe nada, não tem um versículo, como você segue isso, que é o que fez Abraão, o pai da fé? Então, assim, tudo que a gente tem hoje como referência, como os princípios que a gente tem que cumprir aqui na Terra, vem com a Bíblia. Então, é o nosso Sim. GPS. Então, por isso que a gente é mais cobrado, porque a gente tem a nossa ferramenta. E tem gente que não usa, né? Fica lá aberta só em Salmo 91 dentro de casa. E a gente já usa realmente a Bíblia. A gente coloca isso. Para mim, o maior erro na liderança, em liderança, questão de empresa, business, o que for, onde você entra com liderança, eu acho que o erro, se você for ver na Bíblia, Moisés deixa um sucessor. Sim. E aí, quando ele morre, né, Deus vai lá e chama Josué. E eu comecei a ver que da época de Josué para frente, Josué errou numa coisa. Apesar de Josué ter várias coisas boas, positivas, mas Josué falhou numa coisa, ele não deixou sucessor. Ele morreu e não deixou alguém para cuidar daquilo quando ele foi. E o maior erro das pessoas é acharem que elas são insubstituíveis. Né? Eu sou melhor, só funciona se eu estiver fazendo esse negócio, e você não terceiriza. Você vai ver que depois que Josué morre, entra a época dos juízes. Então, era uma época que ficava entre altos e baixos. Uhum. Né? Uma hora eles estavam bem, aí Deus abençoava. Aí depois eles não tinham líder, o povo se afastava de Deus, e aí Deus começava a pesar a mão. E quando pesava a mão, eles lembravam de Deus. E aí Deus começava a levantar um juiz para governar naquela geração. E você falou isso, eu vejo que isso é uma raridade hoje, né? As pessoas constituírem pessoas que vão dar posterioridade nos seus negócios, né? Construir uma empresa e aí você cria aquele apego e acha que aquela empresa é só sua. E você não capacita, você não terceiriza para alguém. Aí você acha que você é insubstituível. E aí que tá, né, o erro. E também tem uma chave aqui poderosa, que as pessoas elas não passam o cajado, não passam a missão. E aí elas se sobrecarregam e afundam na empresa. Isso E acontece qual é o muito. pensamento de você em relação a isso? Pessoas que estão liderando, seja num ministério de igreja, seja numa empresa, seja em qualquer coisa da área da vida, ela tem que aprender a gerar discípulos. Qual a visão de vocês sobre isso? Sobre multiplicar talentos? Então, sobre isso que você acabou de falar agora, capacidade. O que aumenta a sua fé hoje é a sua capacidade. Se você não aumentar a sua capacidade, você vai viver sempre limitado. E quem vive limitado, vive quebrando princípios. Você tem uma vida ilimitada financeira, você tem uma vida com seus filhos ilimitada, você tem uma vida com seu casamento, com seu cônjuge, com tudo que você for fazer. Então, se você quer ter uma vida sem limites, de uma forma completamente diferente, você tem que se capacitar. Então, cada vez que você se capacita, você expande sua consciência, você frequenta lugares novos, você tem amizades novas, você tem novas experiências, são coisas que a gente já sabe, mas as pessoas elas não fazem isso. Elas acham que lugar novo, experiência nova, tem que ir para os Estados Unidos. Elas têm que ir para a Europa. Sim. E às vezes você vai para um bairro diferente que você já vê que já tem pessoas novas que já conseguem expandir sua consciência. Então, o que realmente faz você aumentar sua fé, multiplicar talentos cada vez mais é você fazer isso, aumentar sua capacidade para você governar, né? Para você ser líder de verdade. Então, você só aprende a ser líder primeiro sendo também aluno. Então, você nunca vai ver um cara ser mestre se ele nunca foi um aluno. Então, primeiro ele é aluno, depois ele começa a ensinar. Então, não tem como. Então, toda vez que a pessoa vive na cabeça dela, no mundo ideal, sempre o certo dela, ela tem algum problema. Não é normal isso. Porque o mundo ideal dela não condiz com o mundo real. E o ideal é o achismo que ela acha, o que ela pensa. Isso aí dá muito dor de cabeça, porque isso aí não faz você progredir, não faz você evoluir. Então você está aqui para aprender a ser o quê? A ensinar, mas também entender que você também vai errar. E é normal.
Então, no meu ponto de vista, em relação à liderança, em relação a multiplicar talentos, isso é importante, que quando a gente fala na palavra sucesso, já está dizendo, né? Sucessor. Se você vai, acho que, se eu não me engano, no dicionário, significa isso, né? Sucessores. Então, não tem como. É igual você construir algo poderoso e você não fazer isso que é o que Josué fez. Então, vai te dar muita dor de cabeça você não criar um sucessor, não criar algo para continuar o teu negócio ou fazer com que isso vá mais longe. Sim. E se a empresa ela não anda sem você estar nela, você está fazendo da forma errada. Sim. Porque a gente precisa terceirizar as coisas, a gente precisa estruturar a empresa de uma maneira que a gente não precisa estar nela. Porque quem trabalha muito em certos aspectos não enriquece. Porque, por exemplo, a gente não tem tempo para pensar, a gente não tem tempo de estruturar novas estratégias. E tá sempre ali martelando naquilo, né? Qual que é a sua visão sobre isso, Leandro? Então, acho que como toda empresa, ela tem um início, né? E todo início, ele é difícil por falta de experiência. Eu digo por mim, eu estou contando porque eu passei por isso. Eu vivi por muito tempo no formato eu empresa. Eu acordo, Uau. eu compro, eu faço, eu vendo, eu atendo. Para quem não sabe, que eu não falei, eu trabalho no ramo de restaurante. Eu tenho uma pizzaria, já tenho há 5 anos, e todo o começo foi assim. É que para chegar na história da pizzaria tem que ser uns 3 podcasts. Mas, para ser bem resumido, eu caí de paraquedas no ramo de pizzaria, naquela loucura. Eu prefiro fazer e ver se dá certo do que ficar com a impressão de que poderia ter acontecido. Sim. Eu sou meio doido nos meus negócios, entendeu? Bem doido mesmo. Bastante doido. Demais. E às vezes dá certo, às vezes não, mas eu aprendo. Por isso que tem o meu VP é alto, porque também eu meto a cara, faço, aprendo e gosto muito de ensinar. E eu vivi por muito tempo. No começo era eu e mais um pizzaiolo, eu atendia o telefone, eu forneava a pizza, cortava e entregava. O cara atendia o telefone, falou, cara, você não atendeu o telefone? Eu falei, atendi, você tá entregando? Eu falei, tô. Porque não tinha ainda um capital, não tinha uma experiência, não tinha como contratar. Essa fase, tudo bem. Mas o problema é que ontem mesmo eu conheci um rapaz que ele tá com quase 60 anos, também no ramo de pizzaria, só de pizzaria tem 37. Nossa. Ele teve que operar o ombro porque foi muitos anos abrindo massa de pizza. Caramba. Ele não saiu do operacional, Eu né? falei, cara, você parou no tempo. Qual foi o ano que você parou? Você tá 37 anos no ramo, mas só que você parou tem no mínimo aí uns 35. Porque você sempre ficou com aquela intenção. A gente tem uma mentalidade diferente, hoje faz nem nós da palestra, né? Eu peguei ele já, falei, vou dar uma mentoria para você aqui. Sim. Falei, cara, você chegou numa situação onde você acha que ninguém abre massa igual você, ninguém Exatamente. compra igual você, ninguém faz que nem você disse. É tipo assim, Não terceiriza. não tem ninguém que faça melhor que eu. Tem. Pague bem que você vai achar. Eu tive essa mentalidade por um tempo. Eu fiquei fazendo entrega, eu tinha uma motinha, eu falava, ninguém faz entrega igual eu. E eu pegava, às vezes, para não contratar 2, 3 motoboy, eu ia lá fazer a entrega. Até um dia que eu quase sofri um acidente gravíssimo, não tinha necessidade de eu ir fazer essa entrega. Ela não estava atrasada, ia atrasar ainda, eu me estressei e falei, vou fazer essa entrega, uma só. Eu saí, estava quieto na pizzaria, fazendo as coisas da pizzaria, saí para fazer a entrega, o carro quase me pega, foi um livramento de Deus, eu falei, cara, não tem necessidade. Peguei e falei assim, agora eu vou contratar um monte de motoboy. E eu comecei a crescer. Contratei uma pessoa no atendimento, comecei a crescer, que eu saí do atendimento, comecei a enxergar melhor dentro da empresa. Eu saí da rua, comecei a ficar dentro do meu negócio, quando eu parei de fazer a entrega. Hoje tem a galera que, eu tenho um funcionário que abre a massa, outro faz recheio, outro corta, outro entrega. Tem uma pessoa só para cozinha, tem os motoboys só para entrega. E hoje, graças a Deus, eu consigo sair, consigo vir. A gente está sempre aqui em Alphaville, está sempre nas reuniões, porque eu tive essa consciência. Agora, eu ensino as pessoas a fazer o seu melhor. Eu não chego lá e falo assim, toma aqui esse copo, aí vê o que você faz com esse copo. Não, esse copo é o quê? Para colocar água, esse copo tem que ficar aqui. Esse copo, a função dele é tá aqui para alguém beber uma água. Esse folheto ele tem que ficar aqui porque ele tem um motivo de ficar aqui. Não você cobrar aqui. Muita empresa, você contrata funcionário, você fala, faz isso. Mas você não explica como é que o cara tem que fazer, como é que é o jeito certo de fazer, o que você acredita sobre isso. Então fica muito difícil você crescer dentro da empresa, aí o cara não faz direito,
Você não sabe fazer, daqui que eu faço. E aí faz no lugar da pessoa e não ensina, né? E não ensina, você não cria sucessores ali. Entendeu? Então, Cria pessoas fracas, né? pessoas muito fracas. Hoje, graças a Deus, a equipe tá bem alinhada lá. E é assim, tá tudo alinhado, daqui a pouco, brum, vai É. todo mundo embora, um vai, outro some. Aí você tem que começar tudo de novo. E é normal você ter ciclos. Que lá dentro da empresa eu incentivo. Falo, cara, abre uma pizzaria para você. Vai abrir, vai fazer um negócio, vai fazer alguma coisa. Não fica muito tempo aqui dentro, não. No máximo aqui 1 ano, 2 anos aqui dentro. Vai fazer alguma coisa. Não fica aqui enchendo meu Uau. saco, não. Eu ouvi uma vez uma frase que mudou a minha vida, foi tipo assim, se você faz algo que ninguém faz igual a você, ensine 3 pessoas a fazer pelo menos a metade que você vai ter um e-mail seu. Então, no caso, você ensina, não tem melhor fotógrafo do que você. Você está construindo uma equipe, então ensina pelo menos, pegue alguém, né? Faça pelo menos a metade do que você faz, e aí junta 3 pessoas e vai dar um e-mail seu. É muito das pessoas também, né? Em Do várias áreas. interesse, né, das pessoas. Hoje é bem difícil você encontrar pessoas com a mentalidade de aprender. Eu quero aprender em tudo. Eu sei fazer um monte de coisa, mano. Desde plástico, a instalação de antena, a obra mecânica, eu sei, não sei tudo, mas tenho noção Um pouquinho de tudo. de um pouquinho de cada coisa. Por isso que meu IVP é alto por causa disso. Que eu sempre eu tive oportunidade, eu tava para aprender. Já trabalhei de graça também, só para aprender. Uau. Sim, eu também fiz muito isso. As pessoas me perguntam como eu entro na fotografia e tal, como que eu arrumo o cliente. Trabalhando de graça. Tipo, você criar know-how, trabalhando de graça, trabalhando com quem já tem experiência, trabalhando com quem já tem expertise. Aí você olha e fala, pô, é desse jeito que o cara faz. E nisso eu trabalhei acho que uns 4 meses de graça, indo para evento todo final de semana, fazer casamento, para entender como funcionava o mecanismo de casamento. O processo. Entendeu? Eu não trabalhei de casa com retrato, de graça com retrato, porque eu já tinha um know-how do casamento. Eu tive uma empresa de fotofilmagem por 5 anos. Então eu já sabia mais ou menos como funcionava, já sabia mais ou menos. Eu estudei como era o mercado antes de entrar. E quando eu entrei, eu falei, pô, é um mercado que vai dar muito certo. E aí eu comecei a partir disso, mas tem que fazer de graça para você aprender realmente como funciona. Porque às vezes a gente tá olhando de fora, fala, pô, é fácil, é simples de fazer. Mas nunca é. Quando a gente tá dentro da operação, a gente entende que fala, pô, e entende os pontos que a gente precisa ajustar, né? Nossa, eu não conseguia. Nossa, eu aprendi isso, nem sabia que era assim. É, sim. Engraçado que você já sonhava em ser fotógrafo. Você acordou um dia e falou assim: hoje tá um belo dia para tirar uma foto. Eu nunca imaginei ser fotógrafo. Só que em Isso é muito bom. 2013, eu vi aqueles movimentos e falei, pô, isso aqui vai mudar o Brasil. Ilusão, né? Mas enfim, isso aqui vai mudar o Brasil de alguma forma. Eu preciso documentar isso. E comecei a fotografar as manifestações, tudo. Só que fotojornalismo não dá grana. E eu comecei a gostar do negócio. Aí eu conheci uma pessoa que tinha uma empresa de fotografia de casamento. Eu falei, pô, me leva com você, eu trabalho de graça. Fui. Minhas fotos nos 3 primeiros meses a pessoa só excluía, porque não servia de nada, entendeu? E aí eu fui estudando, e eu falei, pô, esse mercado dá uma grana. Foi criando bagagem, né? Aí eu entrei no mercado de fotografia de casamento, fotografando sozinho, eu falei, pô, preciso de uma equipe. Aí fui contratando freelance, aí falei, pô, os noivos não tem vídeo. Aí comecei a contratar videomaker e aí foi evoluindo. E aí tipo, criei uma empresa de fotofilmagem que eu só não dei andamento porque eu decidi morar fora. Aí eu fui morar fora e aí tipo deixei para trás. Quando eu voltei eu falei, pô, não quero mais fotografar. Só que é aquilo, a gente não consegue fugir do propósito, igual você disse. Não consegue. Eu fiquei 1 ano fugindo da fotografia. E falei, pô, é a fotografia que vai me levar onde eu quero chegar. E eu tive que voltar, entendeu? E foi a melhor decisão que eu tomei, foi ter voltado. Isso que é legal, né? Que a gente toma uma decisão, né? Que eu sempre falo que primeiro a decisão, depois o processo, depois o progresso. Entendeu? Sim. Porque tudo começa primeiro na decisão. É matar opções, né? Quando você toma uma decisão, você tem várias opções e você toma uma decisão é matar opções. Então, quanto mais você vive matando opções, você aumenta o seu repertório de opções, que é um pouco daquele do IVP, você começa a tomar decisões assertivas, porque você tomou a decisão de fazer, tomou a decisão de errar.
E você não nasce, às vezes, você perguntar para a criança, você fala, o que que você quer ser? Ela vai falar o que ela quer ser baseado no que ela vê, no que ela vive, Sim. no que é apresentado para ela. E eu fiz um monte de coisa na minha vida que eu fiquei com uma parte da minha história, eu fiquei 6 anos como um técnico de televisão, de TV a cabo. E eu nunca sonhei em trabalhar com TV a cabo. Foi Sim. uma oportunidade que eu tive de trabalhar com um amigo que tinha uma eletrônica, que eu conheci o ramo de eletroeletrônico. Fui trabalhar com antena, depois entrei nessa empresa multinacional, trabalhei durante 6 anos na Sky, e tipo, dentro da Sky aprendi a mexer com câmera elétrica, fui fazer ar-condicionado, jardinagem, e Será multiuso, hein? eu sempre fui, cara. Minha história por isso que eu falei, dá uns 3 podcasts. Até eu chegar na pizzaria, dá uns 3 podcasts. E, e no meio do processo, eu fui tendo progresso, né? Então, às vezes, você tá pensando que você tá vivendo uma situação agora e não tem saída, cara, só vive essa situação. E saia da zona de conforto e vai para a zona de confronto, né? Talvez o CLT hoje para você é uma coisa ruim, mas ali é um meio, não é o final. O CLT, eu trabalhei de CLT também. E ali para mim foi um meio, não foi não um final. Mas só que tem muita gente que se apega tanto a essa fase, né? Que a gente fala, se apega tanto no deserto e esquece da promessa, né? Se apega tanto no deserto, o deserto às vezes está confortável, porque você bate na rocha, sai água, né? O maná vem todos os dias, a roupa não se acaba, o chinelo não se acaba. E você esquece da promessa, que é a Terra Santa, que é lá do outro lado, né? O CLT talvez só funciona como uma ponte. Mas aí eu fiz isso quando eu falei assim, eu não quero mais trabalhar nessa forma do CLT, porque eu já vinha trabalhando com vendas, né? Sim. Já vendi um monte de coisa. O CLT para mim foi uma ponte. Quando eu atravessei para outro lado, eu quebrei essa ponte, não tem mais volta. A ponte foi quebrada. E como eu já trabalhava com vendas, eu falei, cara, vendas é tudo. Eu sempre falei que eu vendo até cadeado sem chave para preço de papel. E eu falo que eu vendo até casa pegando fogo. Então, entendeu? Então você tem que achar um motivo, né, para isso. Então, quando você tem os motivos certos para isso, você sai dessa cadeia, né? Tem uma frase legal que que eu estava refletindo esses dias que o cadeado mais forte de uma cela, de uma cadeia, é o conforto da cela. O cadeado mais forte de uma cadeia é o conforto da cela. Uau. Por quê? Às vezes você está numa situação onde você sabe que está preso, não é agradável, você está limitado, mas só que a porta está aberta, mas só que você não quer sair de lá, porque está confortável, está seguro. Às vezes é um vício, um relacionamento abusivo, um emprego onde você não é feliz, mas só que você fala, se eu sair daqui eu vou perder o conforto, eu vou perder algo. Mas esquece que a cela é a cela da cadeia ela te limita, né? Você esquece que tem um mundo lá fora. E o inimigo ele trabalha muito isso com as pessoas. Tem muita gente que olha e fala, cara, eu faço muito menos e tenho muito mais, eu tenho uma vida agradável, eu como o que eu quero, vou para onde eu quiser, eu bebo, fumo, faço o que eu quero. E você tá aí nessa situação. Eu falei, cara, mas o inimigo trabalha dessa mesma forma. Ele te dá de tudo. Ele te agrada, prazeres da carne, ele te dá o prazer, ele te dá o dinheiro para você ficar dentro dessa cela, Sim. confortável. Mas a porta tá aberta. No dia que você falar assim, eu quero sair da cela, vai ser tarde demais. E eu tô aqui fora. Tô fazendo a parada acontecer. Então você faz acontecer, eu vou ver acontecendo, que eu sempre digo isso, né? Eu tenho É vídeo igual, sobre você isso. já viu um teste que eles fizeram com pulga? A Pulga gente é a assim, mesma coisa, a pulga pula alto pra batia na caramba, né? tampa mesmo. Aí eles colocaram a pulga e fecharam a tampa. E aí toda vez que ela batia na tampa, doía, obviamente. E aí ela batia, batia, batia e ela foi parando de bater porque doía. Aí depois eles tiraram a tampa e ela não passava mais daquela altura, entendeu? Porque, tipo, mudar dói. Não tem jeito, a Uau. mudança dói. E às vezes a gente fica condicionado a ficar dentro do pote porque sabe que mudar vai doer. E as pessoas estão condicionadas a isso. A maioria, CLT é muito isso. Tipo, porra, eu vou sair, a mudança vai ser foda, vai impactar totalmente a minha vida. E as Uhum. pessoas ficam condicionadas a isso, né?
É igual uma planta. Se você bota uma semente e joga ela dentro de um vaso pequeno, ela vai crescer do limite que esse vaso propõe ela. Se você põe ela no recipiente maior, ela vai crescer na proporção desse recipiente. Mas o ideal é o quê? Quebrar o vaso, né? Ela tá na terra, né? Planta na terra e expande tudo que você tem Não tem para limite. crescer. Não tem. Sim. Esse que é o segredo. As pessoas, elas entram em formas. Ela, às vezes ela fala assim, eu vou para um emprego que me paga melhor. Ela só saiu de uma forma pequena para uma maior. Uhum. Mas ela ainda continua na mesma migalha. Ela não entende que ela pode sair e expandir para... Ela não tem limite. O ser humano não tem limite, né, Sim. Felipe? Eu costumo falar isso porque eu tô vendo isso na prática. Eu tenho uma filha de 4 meses, cara. E como nem você falou, que crescer dói. Em todas as áreas crescer dói. Sim. A gente vê isso na prática. Ontem mesmo eu não sabia, nem sabia se ia conseguir gravar o podcast pela situação que eu tive ontem com minha filha. Nossa. E assim, acho que se eu não me engano, acho que eram as 9h30, eu tinha acabado de falar com o Leandro. Uhum. E eu tinha acabado de chegar em casa e foi uma distração. Foi questão de minutos. Aí ela caiu da cama. E aí, naquele momento que ela caiu da cama, eu só vi minha esposa correndo desesperada, chorando. E aí, naquele momento ali, eu olhei, veio ali na minha mente, por eu saber quem eu sou, eu peguei a minha mão, coloquei na cabeça dela e falei: Senhor, o Senhor que me deu minha filha, então cuida dela. Depois que eu fui pro hospital. Mas por que eu fiz isso? Porque eu sei quem eu sou e sei que é meu pai. Porque se eu não sou. Se naquele momento que eu via minha esposa agoniada, triste, né? E chorando, eu poderia simplesmente já pegar um carro na Se loucura. desesperar, né? Mas eu sei que foi o Senhor que cuida de mim, que me deu. Então aquilo ali fez eu estar mais confortável com a situação. Só que eu fui ao médico. Por quê? Porque eu tenho que obedecer o que ele fala. Eu não sou especialista em cabeça. Eu não sei realmente o que aconteceu. Ela parecia bem, realmente ela estava bem. Mas eu só tive certeza que estava tudo certo depois que o diagnóstico veio. Então tem situações da nossa vida que a gente sabe que tá certo e que é pra gente ir mais longe, mas a gente não vai e não pede e nem ora porque a gente não sabe quem é o nosso pai. Você tá muito longe disso. E quando você sabe quem é seu pai, você simplesmente só faz. Coloca em ordem e as coisas começam a acontecer. E aí, com tudo isso, eu percebo que crescer realmente dói. O dente dela tá crescendo, dói. O cabelo tá crescendo, com certeza, não dói assim, mas afeta em algumas outras áreas, algumas situações. A cada 6 meses, se eu não me engano, 3, tem que tomar aquelas injeçãozinha que toma, que dói também. Então, assim, crescer em todas as áreas dói. Sim. Não tem como. Só que as pessoas fogem disso. Por quê? Porque elas ficam realmente no conforto. Elas querem ser confortáveis o tempo todo. Elas querem mais, mas não fazem mais. E às vezes nem é conforto, né? Não. Tipo, a pobreza não é confortável. Não é. É o conformismo. Dói mais você ser pobre do que você ser Com rico, do que certeza. você se esforçar, tá? Tipo, Certeza, Eu ia certeza. falar sobre isso. Você escolhe a dor, né? Uma das coisas que ele falou de filha, né? Eu me identifiquei muito, porque eu comecei a analisar, olhar para minha filha e ver que cada mês, quando eu acompanhava dela, desde o primeiro mêsinho dela de vida, cada mês que virava um mês, virava um ciclo, eu via uma mudança nela. Ela nunca estava do mesmo jeito. Uhum. Ela sempre tinha aprendido algo novo, ela sempre está fazendo alguma coisa nova, ela está sempre trazendo alguma coisa diferente, ela está aprendendo algo novo. E aí eu falo, onde foi que nós perdemos isso? Todos os meses e parar de entrar naquele ciclo vicioso. A minha filha, o que ela era ontem, hoje ela vai trazer alguma coisa nova. E nós acabamos perdendo isso no longo da vida. A gente quer viver no mesmo lugar, na mesma cidade, na mesma casa, com a mesma amizade, com a mesma pessoa. E a gente não procura criar novos ciclos. E aí que tá que a gente se perde. E a gente aprender que crescer dói. Crescer vai ter os seus processos, vai ser doloroso, mas é necessário. A gente precisa entender isso. Porque quanto mais eu entendo de crescimento, eu entendo que eu preciso aprender algo novo todos os dias. É igual água. Um dia eu fiquei com a cabeça explodindo. Pô, você toma banho quando você liga o chuveiro, aquela água tá caindo, não é a mesma que vai cair daqui a 2 horas. Você tem noção, quando você for de novo ligar o mesmo chuveiro, a água que vai cair não é a mesma. Já é outra água. Então nem a água é a mesma, porque você tem que ser o mesmo todos os dias. Ficou maluco tomando banho. Agora vai ser essa água, né? Porque Deus é assim, tudo que é Deus ele se novo. renova, tem Se ciclo, né? renova. Tem tudo. A água que cai agora, é a que corre, é a que evapora, vai pro céu, é um ciclo.
É a né? mesma água, né? É a mesma A gente água. vê isso de também sempre. na oração, né? No Pai Nosso, assim como no pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então você percebe que é no pão nosso de cada dia nos dai hoje, não é tipo, me dá o pão nosso do mês, né? Então é todo dia, então é diário todo dia. Então isso Sim. é muito massa, quando a gente tem essa convicção para tudo que a gente for fazer, para tudo que a gente vai analisar, tudo que a gente fala. Então é muito importante a gente ter isso mesmo, ter essa convicção, né, das coisas. Hoje a gente fala muito sobre gestão de emoções, né? Mas eu acredito que a emoção e o lado espiritual tem tudo a ver. Se liga, porque a Bíblia fala que o homem espiritual ele consegue discernir o homem natural. E o homem natural ele não consegue ter noção das duas coisas. Uhum. Então, nós devemos acionar esse lado espiritual, essa sensibilidade de entender que às vezes um problema, uma dor, né? Que tem coisas que o Dorflex não vai tirar a dor. Sim. Então, a gente tem que ter essa sensibilidade de fazer como ele fez, né? A filha caiu, se machucou. O que que eu faço? Primeiro eu vou aqui abençoar, eu vou fazer o meu papel de pai, de sacerdote, né? E a gente tem que entender isso, né? Qual é o seu papel naquele momento? Ele ali, com a mão dele, estendeu sobre a filha. E se você não tem uma boa gestão da emoção, uma coisa dessa eu me lembro que minha filha caiu também. Foi um descuido, a gente tava, e ela era bem novinha. E a cama ela era um pouco alta, mas não tanto. Sempre E a um cama, né? descuido, e um descuido de que ela veio para conversar comigo, quando eu olho pro lado, eu só vejo ela rolando. Não. Eu vi ela caindo na câmera lenta, assim. Minha esposa entrou em desespero. Se eu entro em desespero também, Uhum. né? Aí pronto, matou todo mundo. Isso, eu não tenho um filho ainda, mas aconteceu com meu pai recentemente, né? Meu pai teve uma crise de no pulmão, né? A gente pensou que era pneumonia, mas não era, ele tava com água no pulmão. Aí ele passou mal, né? Coisa de velho, né? Velho, tá bem, já tô melhor, já. Aí eu falei, tá bom, vou ficar de prontidão. Nem dormi, já fiquei assim de prontidão. Quando o telefone tocou, eu já nem atendi, já desci, que ele mora na foi. parte de baixo. A gente mora no Sobral, ele mora na parte de baixo. Eu já desci, aí ele já falou assim, filho, me ajuda que eu acho que eu vou embora. Eu falei, não, calma, pai, relaxa. Eu mandei meu irmão buscar o carro, falei pra ele, cara, respira, mas não tenta puxar muito, que é agoniante, né? Entra em Fica aquele ansiedade. agoniante, ele falou assim, me ajuda, me ajuda. Eu falei, calma, levanta a mão, tenta respirar mais leve, sem puxar muito do pulmão, mas o coração assim, né, passando uma tranquilidade para ele. Eu falei, cara, se for a hora de você partir, que Deus te leve paciência, mas se não for também, a gente vai fazer tudo, vai dar tudo certo. E ele foi ficando mais calmo, né? Que imagina se eu fico em desespero e ele querendo respirar, e eu, meu Deus do céu, calma, pai, respira, pai, levanta Aí aqui no você céu. que passa mal e Aí, ele que vai ter que te pô, acudir, né? não, calma, levanta o braço, tenta respirar um pouquinho mais leve. O senhor não vai morrer. Falei pra ele, você não vai morrer, ninguém vai na véspera, né? Ninguém vai na véspera. É, faz sentido. Ninguém vai na véspera. Se for É o isso dia, aí. a gente vai fazer uma oração aqui e Deus vai te arrebatar e vai embora. Agora, caso contrário, fica tranquilo, né? E a gente estava falando sobre a dor e é exatamente isso, né? Você entender sobre a dor, que a dor é inevitável. A dor você não tem como você evitar a dor, mas você pode escolher a dor que você quer sentir. Sim. Porque se você é um vencedor, porque você soube vencer as suas dores. E Ninguém quando vence você sem é dor, um né? perdedor, é que você perdeu pelas dores, mas nem por isso você deixou de sentir dor. Porque a gente puxa muito sobre o exercício, né? Você pode escolher a dor de praticar um exercício agora ou uma dor de não poder não andar daqui uns anos por causa de um problema na perna, uma circulação. Você escolheu a dor. A vida é assim, você escolhe as dores. E você tem que escolher a menos pior? Não, às vezes não é a que dói menos, é a que vai te transformar mais. Às vezes a dor que mais dói é a que mais te transforma. Não é a que menos dói, é a que vai te transformar mais. Às vezes é uma dor de deixar um amigo na infância, né, galera? Sim. Sim. É o meu amigo de infância, pô, mas o cara só quer saber de cachaça e mulherada, você já é um cara casado, você tem filho. É uma dor de deixar ele lá, deixa ele lá. É uma dor de sair do CLT para empreender, dói. Dói demais, cara. Dói Dói. porque você não sabe qual que é o próximo passo, mas só que você entende que é a primeira decisão. Aí vem a experiência para depois vir o progresso. Você toma a decisão, aprende, progressa. Toma a decisão, aprende, progressa. E Isso dói. Deus premia os corajosos, não tem jeito. Não tem como. Não tem jeito. E é igual E os falar de um tímidos carro. também. Os tímidos também. É igual falar do carro. Você só precisa ver os primeiros metros.
Você só precisa ver aquilo ali que você tá fazendo no momento. E o resto vai se ajustando. As coisas funcionam assim, entendeu? Se você se manter no propósito, se você se manter firme, você só precisa ver os primeiros metros, porque o resto vai se desenrolando Porque naturalmente. se você ver o final, você não vai. É, exatamente. Eu gosto de falar assim, né? Se José não tivesse falado do sonho, ele nunca teria sido vendido. Se ele não tivesse sido vendido pelos seus irmãos, ele nunca tinha chegado ao Egito. Se ele não tivesse chegado ao Egito, ele nunca talvez teria entrado na casa de Potifar e trabalhar para Potifar. E se ele não tivesse sido contratado para trabalhar na casa de Potifar, ele nunca teria sido caluniado. Se ele não tivesse caluniado pela esposa de Potifar, ele nunca teria sido preso. E se ele não tivesse sido preso, ele não teria revelado o sonho do copeiro e do padeiro. E se ele não tivesse revelado o sonho do copeiro e do padeiro, ele nunca teria sido se tornado um governador do Egito. Então, todo o processo, toda a luta, toda a dificuldade, tudo que você passa, tanto bom ou ruim, ela está te promovendo para mais perto daquilo que Deus preparou para você. Então, às vezes a gente associa que andar com Deus é só dar as coisas certas. Que caminhar com Deus, as coisas vão ser mar de rosa. Não, Isso não é é, muito não. importante, cara, que você tá falando, porque eu bato muito na tecla sobre isso. Porque assim, quando você não tem pra onde ir, tá com Deus é fácil. Você não tem a melhor decisão. Você fala assim, é isso que eu quero. Porque você tá quebrado, você tá talvez em uma crise de pânico, uma crise de ansiedade, você tá em uma depressão, você não sabe pra onde você vai. Então, o melhor caminho é Deus. Agora, quando tá dando tudo certo, quando as contas tá tudo em ordem, quando o senhor fala assim, muda de direção, e aí você começa a refletir para começar de novo, dando tudo certo. Será que você faz? E aí que você coloca em prática para saber se você está obedecendo sim ou não. Porque o Senhor sempre vai te testar, mas em cima dos teus limites. Não se preocupe. Então, quanto mais você tem essa visão aí, você consegue entender um pouco de quem é Deus. E ele vai sempre ao contrário. Esse é o massa, né? Porque ele Isso não é. vai nunca contra a gente quer, ele nunca vai pegar, ele vai sempre ao contrário. Aquela questão da lei da atração. Você pensa muito, eu quero um café, eu quero um café. Eles fazem muito isso, né? Na lei da atração é a fé. É só utiliza isso. Eles falam, você quer um café, você pensa no café, imagina tomando aquele café. Só que quando o universo, Deus te entrega aquilo, às vezes ele não vem da forma que você está pedindo. Às vezes vai chegar um dinheiro que você vai poder comprar o café. Às vezes vai chegar alguém que vai te oferecer o café. O como não pertence a gente. Entende? O nosso papel é o quê? Mentalizar, acreditar, fazer o que tem que ser feito e alguma coisa vai acontecer no caminho. Então, às vezes você está seguindo um caminho, está trilhando uma jornada e às vezes você está falando para você, pô, preciso disso. E às vezes não vai chegar do jeito que você quer, mas vai chegar. Porque quando você quer ditar o que Deus tem que fazer, e Ele não vai fazer como nós queremos, Ele sempre vai nos surpreender. E às vezes a gente espera que algo venha de alguém, às vezes não vem daquela pessoa. É por isso que tem muita gente se frustrando. Eu vou servir aqui o Felipe, faço tudo pelo Felipe, e aí eu fico esperando que o Felipe vai me retribuir. E aí às vezes o Felipe não vai me retribuir, porque Deus não deixa que a glória dele seja roubada. Então, se for para tomar a glória dele, ele não vai te fazer, ele vai fazer de outro jeito. Foi o que aconteceu com José. José olhou pro copeiro e falou: Ó, lembra de mim quando chegar lá com o faraó. A Bíblia fala que o copeiro esqueceu. Não lembrou de José. Por quê? Porque a glória não tem que ser do copeiro. E José estava querendo ali a vaga do padeiro. Você está entendendo? José queria a vaga para assumir ali para ser o padeiro, já que o padeiro morreu e foi só o copeiro, sobrou uma vaga. Só que às vezes a gente está pedindo uma vaga de um emprego e às vezes Deus está falando assim, eu vou te dar essa empresa para você. Eu vou te dar esse negócio para você liderar. Eu vou te dar esse negócio para você fazer, executar. Então, às vezes, os nossos pensamentos são muito pequenos diante daquilo que Deus tem pra gente. Eu sempre falo isso. Cuidado com o que você pede a Deus. Porque quando você fala, eu entrego em tuas mãos, ele vai fazer do jeito dele. Nem sempre é do seu jeito. Porque não é uma peça-chave de um quebra-cabeça. Ele desmonta tudo pra fazer do jeito dele. E a gente acha que ele vai vir um quebra-cabeça e vai encaixar e Deus. Não, não é isso. Ele vai fazer. Ele bagunça tudo e coloca do jeito dele. Para que as coisas fiquem em ordem. Por quê? Porque se você for tratar Deus do seu jeito, como você acha, você está se limitando a ele. Você é inteligente, mas ele é mais inteligente que você. E aí que tá. Então, isso é muito importante. A gente tem que colocar em prática, mas também a gente tem que reconhecer que toda a honra e toda a glória é dele. Sempre é dele. Não tem para onde correr isso. Então, toda vez que a gente vem falar, sou eu que faço. Obrigado, Júnior. Obrigado, Leandro. Obrigado, Gui. Toda a honra e toda a glória é dele. Só sou um instrumento.
Você nunca vai ver ninguém falando, nossa, que microfone bacana do podcast, que legal, a glória é dele e tal. Você não vai ver as pessoas falando do microfone. Vai ver das pessoas que estão aqui, da mensagem que a gente está levando. Então não adianta, né? Um instrumento não é o instrumento melhor, pode ser o melhor que ele esteja tocando, mas não é o melhor violão, não é o melhor teclado, não é a melhor bateria, e sim um baterista que está por trás, e sim a pessoa que está tocando o violão. Então sempre vai ser aquilo, nós somos um instrumento. Aí quando a gente entende que a gente é um instrumento, a gente entendeu ali, opa, pronto, sou isso. Entendeu o jogo, né? Entendeu o jogo. Então você só consegue jogar se você entender o jogo, senão alguém vai jogar por você. E é por isso que as pessoas têm isso, têm essa dificuldade. Elas querem mais, elas querem. Só que elas não procuram ouvir, né? Então por isso que o idioma dos sábios é o silêncio. Quando você entende que quanto mais em silêncio você fica, mais sábio você se torna. Porque você escuta mais e você começa a evoluir, crescer, alcançar outros níveis, outros patamares por conta do seu ouvido fechado para aprender. E aí você vai mais longe. Você coloca isso. E Deus confia em você. E às vezes Deus não confia em você hoje porque você não entende que você precisa abrir mais a sua boca. Você não entende que você precisa se colocar no lugar do outro. Que você precisa perdoar, que você precisa amar, que você precisa botar para fora talvez uma coisa que te prejudicou. Alguém. Então aprenda a amar. Aprenda a perdoar. Se você quer isso na sua vida, pessoas te amando, pessoas que possam te ensinar, você também tem que ser isso. Para de ser hipócrita. Porque enquanto você ficar querendo esse tipo de coisa e você não é, você simplesmente vai estar sendo uma pessoa desonrada consigo mesmo. Então, o que vai ser lembrado e vai ser construído para você são as suas memórias. Então, toma cuidado com as memórias que você esteja deixando aí. Show. E aí, Guilherme? Baseado nisso, a gente fica pensando, né, no quanto que é fundamental ter essa conexão com Deus. Eu acho que as pessoas, elas pecam muito, né, em se afastar de Deus. Quando elas, tipo, eu tava vendo esses dias, eu tava pensando que o meu humor, pra te ver como a nossa mente vai sendo auto-sabotada. Quando você tem dinheiro, eu fiquei procurando onde que foi que nasceu esse comportamento. Quando você tá com dinheiro, seu sorriso tá lá em cima. É quando vai esgotando dinheiro, você vai ficando triste. Então, tipo, sua alegria tá dependendo de recursos. Então, sua alegria de fato tá dependendo de Deus ou daquilo que você tem. Então, quando você entende que o recurso ele envia, aí que tá. Por isso que foi o processo no deserto. Porque no deserto que a gente vê, a gente é treinado no deserto, mas não é pra morar no deserto, não. Tem gente que quer morar no deserto. Fica vivendo de provisão o tempo todo. Tem crente, você vai conversar com crente, tem 30 anos que ele tá na prova. Não, ele só fala, né? E você É tá na prova. prova Deus e Deus prova. vai, já chegou prova. pra você que Deus tá... vai prover. Gente, Deus que vai prova. prover. Você já viu aquele negócio de que você tá na prova e quando vem uma revelação, aí fala, eu tô vendo um deserto, você tá passando, vai entrar num próximo deserto. Eu falei, mano, nunca chega a caminhar, é só Deus vai- deserto, Deus deserto. Deus vai prover. Aí você fala, se tá muito tempo no deserto, é porque tá faltando obediência. E a maioria das pessoas que Exatamente. pode ver o reflexo da vida dessas pessoas, elas sempre estão na escassez, elas sempre estão com problemas, sempre estão endividadas, sempre estão com a vida toda lascada, porque vivem falando, verbalizando deserto. Demais. Só que o deserto a gente aprende, é treinamento. Deserto é provisão. É você não ter o recurso e naquele dia Deus te enviar. Tem Só fim. que você não tem que morar ali. É parte do processo, né? E não esquecer da O promessa. deserto faz parte. Né? O deserto ele te ensina, ele valoriza para quem te faz se tornar mais sensível, você se compadece mais nas pessoas. O deserto ele faz você ser mais humano. Mas morar no deserto, fazer moradia no deserto, tem que ser como Ismael. Tem uma passagem na Bíblia em Gênesis 21, no Gênesis 20, fala sobre Ismael. Fala que no deserto ele estava lá, uma distância de uma flecha, de um tiro de flecha, a mãe dele chorando, tudo dando errado, acabou o alimento, acabou tudo, e a Bíblia fala que um anjo aparece e fala para ele que ele ia levantar ele como cabeça naquele lugar. E ali no deserto, a Bíblia fala assim, ó, e o menino cresceu habitando no deserto e tornou-se flecheiro. E a palavra flecheiro no original, no hebraico, significa provedor. Então quer dizer, ele fez do deserto um lugar para aprender a ser um arqueiro, ser um flecheiro.
Então, você que mora no deserto só quer viver prova, 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 sai É dessa. prova, nunca acaba a prova, nunca Nunca chega na acaba. promessa, É, né? tem É fim, a né, cara? escassez, Se né? não Se você- tiver fim, é Se você complicado. puxar um pouco nessa linha de raciocínio aí, você fala que era para ser 40 dias, né? Mas aí ficaram 40 anos perdido rodando em círculos. Então teve muitas vezes que você tá na sua vida rodando em ciclos porque você não quer sair do deserto, porque você quer continuar fazendo as mesmas coisas que você fez a vida inteira, né? Porque foi pro deserto, chegou no deserto e falou assim, era melhor nós ter ficado de escravo do que ficar aqui nesse deserto rodando. Olha que loucura. Deus tira você de onde você tá, fala a promessa, tipo, a promessa é a terra prometida, mas só que tudo tem um processo. Você tem a promessa, mas só que você tem que passar pelo processo. Mas só que muita gente no meio do processo quer tomar as mesmas atitudes que estava quando era escravo. Sim. Então, se você é escravo e você tá pelo processo com as mesmas atitudes, se você não mudar a sua mentalidade, você vai ficar rodando o quê? Em círculos. E quantos anos? 40 anos. Sim. E deixa eu te falar uma coisa. A gente tem uma imaginação de que Sansão, né, era aquele cara musculoso, Uhum. né? Fortão. Fortão. Que é, Só que aí a gente vai vendo na palavra, quando Dalila olha pra ele e pergunta dele aonde consiste a tua força, é porque ela tá olhando pra ele e fala assim, mano, você, de onde que vem tanta força que você não tem esse corpo todo? Uhum. Ela tá olhando pra Sansão e vê, né? Eu aprendi isso com um pastor, que ele é doutorado em teologia, e ele me ensinou, tipo, as pessoas olhavam pra Sansão e falavam assim, de onde que vem essa força? Porque olhavam pra ele e não conseguia ver, não tinha Uhum. musculatura pra isso. Você é um Se rude, for, né? Fala, o cara é músculo, É, né? O sim. força porque dele vem pensa do Sansão, músculo. né? Porque ele carregava o que ele fez e achava que ele era tipo Hércules da vida, né? Aquele Uhum. deus grego, mas não, né? E onde que consistia a força daquele cara, né? Dizem que estava nas tranças, mas a presença de Deus estava na vida daquela pessoa. E às vezes as pessoas vão olhar para mim, vão olhar para o Guilherme, vão olhar para o Felipe, para você, Leandro, e elas vão ver o quê? Elas não vão perguntar o que esse cara tem de diferente que ele cresce tanto. As pessoas vão querer Bom. saber onde está a nossa força. E às vezes as pessoas pensam que a força tá num carro, tá Sim. numa empresa. Mas não é. Dinheiro. Aí vamos tirar tudo dele pra ver se ele perde a força. Aconteceu com Jó, né? E aí o próprio Deus olha para Jó e fala: Você está em vista ele, meu servo? E uma das coisas que eu mais bato na tecla que Deus falou para mim é integridade. Você vai ver todos os homens bem-sucedidos. Deus olhou para ele e falou assim: Tem visto meu servo Jó? Íntegro. Integridade é total, é integral. É alguém que dá o melhor. É aquela pessoa honesta, aquela pessoa justa. Né? E a Bíblia, em Provérbios, capítulo 2, versículo 28, diz assim: é, Deus, o justo herdará a terra, mas os íntegros nela permanecerão. Quer dizer, eu pratico justiça hoje, mas amanhã eu posso não praticar. Uhum. Então, o fato de eu fazer algo bom, eu vou colher algo bom. Se eu fizer algo ruim, eu vou colher algo ruim. Mas o que me faz e me dá a garantia de permanecer é a minha integridade. O que me faz dar a garantia de ser quem eu sou. O que me dá, tipo, não, pode ficar aí, que esse negócio é com você. Porque ser íntegro. Íntegro é ser total. Ser total, ser completo. Deus não dá metade pra gente. Você pede algo Em de Deus, tudo. Deus dá tudo. E quando é com a gente só quer dar 10%. É sim ou não, Verdade. não. Não tem um talvez, né? Ou é ou não Aí é. entra na parte dos 10%. Um dia eu quebrei essa questão da religiosidade em relação a dar 10%. Eu falei, Deus quando dá, ele dá 10% de 24 horas, ele dá as 24 horas. Quando ele dá a vida, ele deu só alguns dias de vida, ele deu toda a vida para você desfrutar. Porque quando chega a parte de você devolver algo para ele, você só quer dar 10%. Não conta quem faz isso, que segue lá o que você quer. Mas eu aprendi uma coisa, eu não dou 10%, eu dou 100% de tudo que eu faço para ele. Porque é incomparável, O seu melhor. Imagina se ele devolve. Quanto que ele devolve? muito mais. Se você tá plantando, eu vou dar semente. Se você plantou 1, eu vou dar 10. Se você plantou 10, eu vou dar 100. Se plantou 100, eu vou dar 1000. E se a tua mente estiver programada a sempre dar 10%, tudo que você faz, você vai dar 10%. Aí então você vai receber Você só vai 10% um de domingo no semente. mês. E Só dá sempre 10%. baseado nessa analogia, qual foi o ponto mais impactante assim da vida de vocês que vocês viram isso na prática, assim, tipo, é isso mesmo? Eu, no meu ponto de vista, eu percebo que, assim, hoje a gente tá sentando em algumas mesas maiores, né? Mas eu tenho uma convicção que só o que me mantém lá é o meu comportamento. Então, cada vez que eu observo o meu comportamento, cada vez que eu me modelo, cada vez que eu mostro isso, eu consigo ampliar meus negócios, eu consigo passar melhor mais exemplos, eu consigo falar melhor do quem é Deus para minha vida, o que ele é para minha vida. Então, assim, a mesa que você senta hoje pode ter sido o seu talento que te colocou, mas se você não manter o seu comportamento, vai te arrancar alguém, vai te arrancar de lá.
Então, assim, o comportamento é fundamental. Então, Legal. baseado nessa integridade aí, com certeza. Então, pra mim, é esse espelho, do meu ponto de vista. Legal. E a gente vai entrar na parte da Barbie agora? Tem um negócio bacana, né? E aí, o Essa que vocês Barbie aí. acham aí? O que vocês têm, Entende um acham pouco por trás desse desse... hype. O que vocês acham aí em Esse relação a hype esse... gigantesco. Você falou ainda agora aí sobre... Foi assistir o 007 lá, que se Fui deparou com... assistir, não vou falar que era Barbie, não. Fui assistir Você tava de rosa, Missão não? Impossível. Tava, mas era meia pra ninguém Ah, perceber. tá. No fundo, no fundo. No fundo, no fundo. Então, mas isso é uma coisa que a gente tem que parar para analisar, a questão desse filme, porque como um filme consegue criar um movimento tão gigantesco desse? Foi o storytelling que puxou as pessoas, levou as pessoas de volta para a infância, porque eu fui no cinema ontem e só tinha gente de rosa. Tipo, totalmente assim, fizeram as quem que pessoas falou, se né, que vestir. tinha que... É, O exatamente. movimento foi loucura, né? Sim. E ainda tá sendo. Ó, ontem tinha 12 salas de cinema cheia, só para as pessoas poderem, só de Barbie. Entendeu? Então, tipo, eu queria entender mais a fundo, no subconsciente, o que que essas pessoas buscam ao assistir o filme. Busca, tipo, voltar ao tempo de criança. O que que elas buscam? Como que um filme cria um movimento tão grande assim? Porque a gente vê os filmes da Marvel também criam esse tipo de movimento. Uhum. Só que não chega a ser tão grande igual o movimento desse filme da Barbie tá criando. No ponto de vista de vocês, o que tá levando as pessoas ao cinema vestidas de rosa? Eu tava só com a meia. Quer mandar ou quer que eu mande? Começa aí. Fala aí. Eu Pau na acredito boneca, que... como diz, né? Pau na boneca, né? Pera aí, nego. Não me entendo errado. É que nem a gente já estava conversando antes aqui de começar o podcast. Eu acredito que o storytelling foi muito importante, né? De trazer de volta a ideia da Barbie, né? Que aquela menina cresceu e tem muita menina que não teve nem... Cresceu e nem teve Barbie, né? E teve aquela menina que já tinha a casinha da Barbie, o carro da Barbie. A Barbie, pra As do quem... Iguatemi aqui. Pra você ter noção, a Barbie tem mais de 50 profissões, né? A gente tem que modelar muito a Barbie, né? Respeitar, né? Respeitar. Trabalhadora, né? Aí, Barbie é. trabalhadora. CLT, ela é boa, né? Ó, ela tem mais de 50 profissões, só namorou com quem, O quem entendeu? viajava também. Com né? quem não... Mas a gente desconfia Nunca pintou o que cabelo. o namorado dela, na verdade, era o Max Steel, né? O Max É, Steel. tem essa também. A gente tem tem- essa também. Então, e as marcas soube, né, trabalhar sobre isso. Quando a galera sentiu, com certeza foi 100% intencional, né? Quando veio aquela parada da Barbie, que veio do filme, aí vem McDonald's, BK, Coca-Cola, Casas Bahia, C&A, todo mundo entrou na vibe do rosa chiclete, né? Aí tem aquela parada da cor, né, que a cor também, ela traz muita lembrança. Se você tem muita cor, você olha o verde, você lembra o quê? Palmeiras, né? Aquele rosa chiclete já lembra da Barbie. Então, quem foi que criou esse movimento e falou assim, não, todo mundo tem que ir para assistir a Barbie de rosa para você se sentir aceito, sei lá, eu acho que foi um hype que foi intencional, mas eu acho que foi muito além. Acho que eles não acharam Eu que acho seria... que não Explodiu, tinha né? uma Chegou a noção. explodir. Aí vai um recado, não assista Barbie. É. Aí você vai falar assim, eu vou assistir, só por causa disso. Não E eu- assistam Barbie. Eu vou assistir. Eu Não vou falar para assista, vocês. Eu vou assistir e vou Alguém passar os entender. spoilers no próximo podcast. vocês Alguém vão aqui ver. já viu o trailer do filme? Não. Não. Eu não vi o trailer do filme, que loucura. E eu garanto que 90% das pessoas não viram o trailer do filme. Foi só porque é da Barbie, eu acredito que é isso. Então assista a Barbie, é melhor que Velozes e Furiosos, eu tenho certeza. Velozes e Furiosos já virou muita mentira. Não, Só Barbie não. apareceu o Toretto na Melhor. Barbie, é bagunça. É melhor vamos falar da Barbie mesmo, porque se ir pro Velozes e Furiosos a gente vai entrar no jogo aqui, porque é complicado, viu, cara? Assistir. Então a gente tem que Sim. muito que aprender se com a fosse Barbie, falar de de modelar Velozes e isso daí pra Furiosos, trazer pra Argentina é nossa demais, vida, né? né? Então, a gente tem muito que aprender com a Barbie, porque a Barbie atingiu o subconsciente coletivo de geral. Manada, né? Feito O manada. efeito manada foi gigantesco. E o que que as pessoas buscaram através desse efeito, entendeu? Tipo, o que que as pessoas queriam? Tipo, queriam ser aceita? O que que elas queriam? Queriam fazer parte de uma tribo?
fazer parte de uma tribo através do quê? De um filme, É. entendeu? No Ó, meu... perdão. E a gente, quando era criança, assim, pelo menos eu, na nossa geração, que nós estamos aqui de 30 para cima, acho que tem quantos anos aí? 26. 26, de 26 para cima, eu cresci vendo que as meninas que tinham Barbie é que as meninas que vinham de família rica. Uhum. Porque na minha geração, Barbie não era qualquer pessoa que tinha acesso, crianças. A Barbie era uma boneca de família rica. Então, Exatamente. tipo, associar uma criança, Patricinha, uma né? mãe que é uma Tinha essa criança que tem imagem, uma né, da Barbie, Patricinha. Sim. se você vê uma criança que tem uma Barbie, ela quer dizer assim, que ela vem de uma família nobre. E às vezes uma menina que vem de comunidade sonha em ter uma Barbie e não tinha uma Barbie. Tinha uma Polly. Tinha a Tinha Suzy, qualquer- né? é, Lembra a Suzy. Ah, A que pintava o Suzy. cabelo. É a Suzy, pô, Ah, que lembro da pintava o Suzy. cabelo. A Suzy Barbie da hora. era vê? uma coisa só. Tinha a aquelas Barbie, ela Barbie do associa isso. 1,99 Agora, de É, graça. tinha aquelas réplicazinhas de Barbiezinha que era você já complicado. viu né? Não dobrava a perna, né? comercial que fala da boneca, eles botam uma boneca negra e uma boneca branca de cabelo loiro e aí faz a pessoa fazer a pergunta qual que é a mais bonita e a criança negra, ela fala, aponta sempre para branca porque ela acredita que a morena não é bonita por conta do racismo. Uhum. E tudo associa isso. Só que eu acho assim que é um assunto muito complexo pra gente falar assim, de várias coisas, Entrar porque nessa linha tipo de agora eu raciocínio acho aí. que É muito essa contexto. questão assim, dessa rede de filmes, de cinematografia, tá certo? Falei, pronunciei certo? Sim. Essa rede de filmes, hoje elas estão com algo muito vitimistas. Eu acho que, tipo assim, pô, fizeram o filme da Pequena Sereia, da Ariel, ela morena. Por que que não criam algo de um filme com um protagonista moreno? Não, nada contra a cor. Mas, tipo assim, isso vai causar Teve mais agora o pessoas. Homem-Aranha, né? Estão Aí, fazendo tipo, Homem-Aranha. agora, tem a tipo, Moana, faz Mulan. algo que cria um personagem negro, mesmo que tenha, tipo, o Lanterna Verde. Lanterna Verde é negão, mano. Aham. O Lanterna Super Verde Choque, é Super Choque. Super Choque, É, são Super pessoas Choque. que têm identidade. Sim. Tipo, não precisa deturpar e colocar um personagem que não é, só pra agradar um público. Mas tem muito isso, que nem eu falei numa palestra recentemente, que as pessoas elas vivem mascaradas o tempo todo, justamente para se sentirem aceitas mesmo, né? Que um chama de necessidade de aprovação e eu chamo de aceitação. Criava uma sereia morena, mas não pegar de um personagem de um filme que já É existe. que nem assim, quando a gente entra nesse assunto, eu consigo. Vamos voltar um pouquinho, dar um exemplo. Eu costumo falar que a gente tem que ter 3 tipos de relacionamento. O ser humano tem que ter. O primeiro, o interpessoal, que é com o próximo. O segundo, o intrapessoal, que é contigo mesmo. Você saber quem é você, o que é que você gosta. Um exemplo, eu quando tô com minha esposa, a gente pede uma pizza da Los Brabos, Mais braba. da mais braba, ou a Filadélfia. Eu gosto desses sabores. A Brenda já gosta da Filadélfia. Só que assim, se eu não estiver em casa e eu já faço um pedido, às vezes eu tô em uma reunião, alguma coisa com o Leandro, eu já peço já uma pizza sabendo o que é que ela gosta. Então, o que eu tô querendo dizer é que é um relacionamento intrapessoal, ou seja, é um relacionamento com o outro. Eu sei o que o outro gosta, eu sei o que o outro tal. Então, isso é interessante. E o terceiro é o relacionamento divino, que é um relacionamento com algo maior que você, que é o que te criou. Então, para mim, na minha fé, no que eu acredito, é Deus. Para você, eu não sei, mas para mim é Deus. Então, a pessoa, quando começa a ter essa convicção, ela começa a ter uma vida melhor. Ela começa a entender melhor as pessoas, ela começa a melhor se entender, ela começa a melhor entender que a base dela, antes de tudo, tem que vir as respostas e a decisão final é do Senhor. Então, você tem uma vida aqui na terra mais confortável e mais tranquila diante disso. Agora, quando você começa não ter relacionamento melhor com as pessoas, você não sabe quem é você não tem um relacionamento com Deus, cara, sua vida com certeza é um inferno. É difícil você ter uma vida poderosa e desafiadora ou que dá passar orgulho se você não tem esse tipo de coisa. Então, hoje o que as pessoas veem de mim não é eu, é o que eu me tornei por ele. É que nem o Felipe fala, eu não sou fiel à minha esposa por ela, eu sou fiel hoje pelo Senhor. Eu não sou fiel à minha família por ela apenas, eu sou fiel ao Senhor. Porque se eu não ser fiel ao Senhor, a minha família não é depender totalmente só de mim, porque eu sou falho, Sim. eu erro. Então, a Bíblia nos conta que só de olhar a gente já adulterou. Jesus fala isso, né? Então, não tem como você abrir a boca e falar que você é perfeito o tempo todo. Então, quando a gente entra nesse assunto, que nem vocês estão falando da Barbie, a gente vai voltar para isso que vocês estão falando. A gente está falando da infância. A gente está falando sobre isso mesmo, de mexer
com as dinheiro, emoções, com as com a memória. emoções, com as memórias, né? Então isso a gente nunca vai ver. Você não viu saindo uma propaganda, eu nunca vi mostrando uma Barbie de 1,99, vendo um carrinho, uma bolsa e um cachorro. Não tem. Você vai ver só a boneca lá com um olho só desfiado pra cima e um cabelo meia boca e pra dizer que é Barbie. Que era 1,99. Às vezes hoje acho que de 1,99 está R$10, se eu não me engano. É difícil hoje ter uma de 99. Não tem mais. Mas quando você pedir assim uma boneca de cento e não sei quanto, né, R$200, pô, aí já vinha uma boneca, um cachorro e uma bolsinha. E a casa? E a casa às Aquela vezes, né, mansão dependendo, rosa. vinha até o cara que é o Ken, O Ken. né, que esse cara tá em todo canto. Aí vinha na dúvida, que nem o Leandro tava falando aqui agora, na dúvida a gente achava que o Ken era uma mistura, eu também tinha isso, ele viu isso na memória, que era com o Max Steel, Assim, né? o Porque Ken depois veio o evoluiu. desenho do Max Steel, porque não tinha desenho do Max Steel, aí começou a ter umas coisas assim, aí do nada veio os desenhos mais fortes E da Barbie. é o padrão, né? Tipo, é aquele cara padrão, olho azul e demais, e o cara perfeito, né? O corpo perfeito, tudo perfeito, não tem nenhuma falha, se Parece você ver. um Só não sorri ele. pouco comigo, né? É tipo isso. Sim. Igualzinho. Só ver com o olho fechado. Igualzinho. E aí tem isso, cara. Então, se a gente parar pra ver, mexe com isso das pessoas, com as emoções. Só que o problema não é a Barbie. O problema é as pessoas que promovem isso. Entende? E como promove. E como promove. Então, assim, por que promover tanto isso? Foi intencional, sem sombra de dúvida. Acredito que foi intencional. Foi intencional. até um ponto, né? Assim, às vezes eles não poderiam ver que ia explodir tanto, né? Mas foi nessa causa, ou seja, vamos mirar no 100, se a gente não chegar no 100, a gente chega no 80. Mas você sabe que o Mas passou do intuito 100. do filme foi voltado mais pro público adulto do que pro Sim. infantil. Lógico. Sim. Toda a roupagem, né? Você pode ter a roupagem, a linguagem, né? Todo o marketing foi feito para isso. Lógico que tem aquela parada científica, né? Científica não, é cinematográfica ali, né? Que tem a mentira, né? Sim. Mas só que a parada é para puxar pro adulto mesmo. Que se fosse para criança, eu acredito que eles colocariam a criança. É, com certeza. Entendeu? Que a criança vai se identificar com quem? Com criança. Sim. E a atriz também, se não me engano, é aquela atriz da Arlequina, né? Então, tipo, trouxe um pouco da Arlequina com a Barbie, virou uma bagunça Encaixou, né? mental. Pegaram aquela atriz ali pra encaixar tudo certinho. Por exemplo, o público dos filmes da Marvel hoje é um público mais velho. Sim. É nós, de 30 anos, de 25 Mano, anos. no dia que tal. lançou da Mulher Maravilha lá, Marvel também é terror, mano. Quando o cara faz filme da Marvel aí, Isso. os cinemas, as coisas, tudo é. Isso aí que o Leandro falou é tão importante porque eu também não vi nem o trailer. Eu não vi o trailer. Eu não vi o trailer. Eu Eu não só vi o tô trailer. vendo Eu não tudo vi que a gente também. olha nas redes sociais, shopping, a gente vai estar vendo Os tudo cortes que eu rosa. vi foi que o pessoal postou, falou Mas que tava tão lá. falando Mas que é bom, hein? Então, mas eu te pergunto, o que é que isso vai Estão mudar na minha falando e que na é sua bom, vida? negão. Você foi pro cinema ontem. Aí, eu tô achando que ele assistiu que foi ele a Barbie. assistiu, velho. Eu acho que ele assistiu, hein? Que ele filmou. Assim, Dizem que é bom. Dizem que é bom. mas tem um por que grande eu amigo faço meu isso? que Então, foi vamos lá sair daqui, assistir. vamos marcar pra assistir essa Barbie lá pra Essa quebrar Barbie. logo esse Vamos lá negócio. quebrar esse tabu e vamos comentar. Depois vai ter uma live no A gente vai Instagram. fazer só uma sobre próxima live só pra falar os códigos da o Barbie. código da código da boa. Barbie, Já tem tá no isso hype. também. Vai bombar, hein? Vai bombar. Tá no hype. Agora, tipo assim, o que mais não vou falar me revolta, mas o que mais chama minha atenção é eles promoverem uma coisa que mesmo assim ainda não é real. Porque a Barbie não é real. Mas o próprio Senhor Jesus Cristo, ele foi real. Sim. E por quê? Perceba que o mundo segue a linha que a Bíblia está falando. Cada vez mais as coisas vão ficando piores. Porque o mundo realmente vai ficar cada vez pior. Sempre vai estar cada vez pior. Mas pode ter pessoas melhores. Por isso que tem pessoas como eu, você, que treina todos os dias para melhorar pessoas. Vou pra sempre a melhoria, né? Não tem como, cara. A Barbie não é real, né? Então você cria toda essa ideia porque o povo gosta de quê? De fantasia, de viver aqui, ó, na imaginação. O povo gosta disso, né? De querer o cara perfeito, de, nossa, que legal. 500 profissões eu acho que essa mulher tem. Se eu tiver errado. Se não for mais. Acho que é todas as profissões. É a médica, é a padeira, é a Não, comer, mas pode botar aí. e por incrível que pareça, é aquilo que eu falei, não é real.
Não tem problema nenhum em você levar seu filho, sua filha pra assistir. O problema é você passar pra ele uma imagem que, tipo, pô, a Barbie é muito importante, vamos, vamos, vamos. Não, não é isso. Essa não é a imagem que eu acho que você tem que passar pro seu filho. Acho que você tem uma coisa melhor pra você passar pra ele. De ele saber que, além de você ter um pai que cuida dele, além de você ter um cara que te direciona todo santo dia. Então, se você tá querendo promover o filme pro seu filho, às vezes pra chamar a atenção dele, você não tá sendo um pai querido. Sinto muito. Pra você ser um pai de verdade, você precisa também entender que você precisa colocar em ordem os seus pensamentos. Então, tudo começa na mente. Então, o nosso Instituto Indente, que é voltado para treinamento e desenvolvimento pessoal, é uma coisa que a gente sempre bate na tecla. Se a sua mentalidade não tiver diferente, os seus resultados vão ser os mesmos. Se a sua mentalidade estiver igual a de todo mundo, a sua vida vai ser igual a de todo mundo. Como é que você vai sonhar em ter uma casa dos seus sonhos se você não consegue se imaginar dentro da casa? Você acha que é muito longe de você. Aí tem aquela frase, né, que é: ah, eu nasci pobre. Me lembra outras frases aí que a gente vê sempre o tempo todo as pessoas Dinheiro falando. é sujo, É, o dinheiro é sujo. Tem aquela frase, rico é snob. rico é snob, E a, puxei meu pai, puxei minha mãe. e a gente cresce com isso, né? Tipo, pelo menos eu, particularmente, cresci com isso. Que, tipo, minha família é bem humilde e sempre teve uma visão de que rico conseguiu de alguma forma errado. Que Sim. não conseguiu de maneira honesta. E hoje eu conheço pessoas ricas que são bem melhores do que Muito mais honesto. pessoas, Mas você vai pessoas ver. sem dinheiro. Ou seja, o dinheiro não tá na. O dinheiro só revela quem você é. O dinheiro não. É questão de caráter isso. Tipo, vai ter pessoas mau caráter sem dinheiro e pessoas com sem caráter com dinheiro também. Mas esse é o poder da mídia. A mídia que manipula tudo isso. Se você for Sim. ver nas novelas, o rico, o ricão lá é o malfeitor e o bonzinho sempre é da comunidade. Então Sim, eles fazem sim. um vilão, que o rico é o vilão, e aí acaba inconscientemente as pessoas associando que pode ver, pode mudar o nome da novela, mas pode assistir todas as novelas aí. Todas as novelas que você vai assistir, o milionário é o malfeitor, é o malvado, é o que trai, é o que faz tudo errado. E o bonzinho é o do lado da comunidade, o pobre. Sim. Você vai ver. Então a mídia ela tem um poder muito grande de influenciar. E a gente cresce associando que a riqueza é algo ruim. Que a riqueza, tipo, eu entendi isso, eu não vi, né, de um tempo pra cá, tipo, 5 anos, 4 anos, é bem recente. Eu não venho de uma família que eu fui instruído para ser próspero. Eu crescia e eu olhava no espelho, eu sempre fui vaidoso. Minha mãe fala, pai, você é vaidoso, isso é pecado. Tá entendendo? Você, tipo, achar que associar a pessoa a andar arrumada, elegante, tá associando que você tá atraindo a vaidade. Vaidade tem totalmente diferença de sensualidade. Perfeito. É uma coisa eu ser sensual, tô querendo inibir um sentimento na pessoa, eu tô usando para assediar. Aparecer, né? Isso aí já é um pecado que fala de lascívia. Lascívia é isso. Sim. Lascívia é eu botar para atrair, fazer aquela pessoa pecar. Uma foto ali atraente, Isso. mostrando. Agora, a vaidade é uma questão de comportamento. Eu sou vaidoso, todos nós somos vaidosos. Nós devemos ter. O próprio Salomão fala, vaidade, tudo é vaidade. Pode você querer trabalhar para conseguir dinheiro é vaidade. Sim. Tudo que você for fazer é vaidade. Sim. Você está querendo, vaidade é o que? É um desejo pessoal. É para você, para atrair, satisfazer aquele desejo. Então, eu comecei a ver que prosperidade é decisão. O que acontece? Você pode vir de uma família pobre, você pode ser negro, pode ser branco, pode ser alto, pode ser baixo, pode ser gordo, pode ser o que for. Prosperidade é decisão, você decide. Eu ouvi uma coisa que mudou minha vida. Nascer pobre não é uma escolha. Você não escolheu onde nascer. Agora morrer pobre é. Você decide se você quer morrer pobre ou ficar rico. E entre a dor de ser pobre e a de ser rico, eu falei, mano, pobre eu já fui pobre. Agora, ser pobre demais, todo dia cansa, né? Prefiro chorar em Paris, né? Mas Eu queria ser pobre pelo menos uma vez na vida, né? Porque todo dia, né? Todo dia a cansa. dor de trabalho. E uma Todo coisa. dia cansa. E é uma coisa também, porque assim, a gente que fala muito, nosso tema, a gente bate muito na tecla sobre espiritualidade, a gente entra na Bíblia, a gente vê as pessoas que eram pobres e se tornaram ricas. Por quê? Porque o nome de Deus, ele é glorificado, você também sendo poderoso aqui na Terra. Como é que você vai levantar um pai querido, mostrar pra ele que você tá levando uma mensagem gigante sendo pobre?
Sim. E já me perguntaram sobre isso também. Já viu o vídeo do Cláudio Duarte que ele fala assim, Abraão foi rico, não sei quem foi rico, Jó foi rico, quando chega na minha vez eu vou ser pobre? Tá É, doido. cê é E a doido. pessoa confunde muito riqueza com dinheiro, né? Demais, cara. Bênção com Dinheiro dinheiro. Bênção. é um fruto, é uma evidência, É- mas ela não é o total, não é o segredo. Tem gente que é tão pobre que ela só tem dinheiro. Ela se apega tanto no dinheiro que o Deus dela é o dinheiro. Se ela não tiver dinheiro, ela não tá feliz. Se ela não tiver dinheiro, ela tá quebrada. Se ela não tiver dinheiro, ela não tem saúde. E o Deus dela é o dinheiro. E esquece quando você coloca primeiramente Deus na frente, o dinheiro é consequência, porque o dinheiro ele é uma necessidade, né? Jesus tinha tesoureiro, né? Quando tem aquela passagem que fala que aquela mulher deu tudo que ela tinha, né? Que deu suas moedinhas. Ele falou assim que os ricos estavam dando o quê? O que sobravam. Mas estava dando para quem? Para Jesus, para financiar. Então ele também tinha dinheiro. Aí a pessoa pensa que vai fazer as coisas. Eu não preciso do dinheiro porque o dinheiro é o mal do mundo. Não, o dinheiro é o mal do mundo quando tá na mão do mal. Na mão do mal. Eu tô criando uma jornada que o nome dela é Mentes Prósperas e entender uma coisa, o que faz um ser humano ser grande é ter uma mentalidade próspera. É. Pobreza é mentalidade. Mentalidade. Tem gente que é tão Muito, que muito. acha que riqueza tá atrelado ao quanto que ela ganha. Tanto que pobreza é improdutividade, né? É você não fazer nada. E aí o povo fica o tempo todo assim, Deus não tá preocupado com o teu emprego, Deus tá preocupado se tu tá parado. Se tu tiver parado, esquece, ele não vai te chamar. Ninguém na Bíblia que ele chamou não tava parado. A pessoa tava se movimentando, tava fazendo algo. Sim. Então, Servindo, servindo, tava fazendo algo. Então, ele chamou Davi. Davi não tava parado. Davi não era o guardião do exército naquela época. Davi não era rei ainda. Davi não tava parado. Então, as pessoas têm esse costume. Vou te dar um exemplo também. Entregador de marmita. É, o entregador de marmita. Então, assim, cara, não esteja parado. Se você quer receber o melhor de Deus, seja em movimento. Não seja lavando um carro, acorda de madrugada para estudar. Faz alguma coisa. Tem que estar na rua. Tem que estar na rua. Quando Nem eu que seja comecei. pra atrapalhar alguém, mas tem que estar na rua. Tem que estar, velho. Por quê? Porque é nos lugares, ambientes, é nas coisas que as pessoas vão começar a te gerar essa conexão. Então não tem como você ter uma vida melhor se você não tiver também entender que você precisa dessa vida melhor. Então, assim, se você não acredita que é algo que Deus já te colocou no teu coração pra você entender que é isso, ponto, você já nasceu com isso. Você já tem isso. Você só precisa agora ampliar. Você só precisa agora aperfeiçoar para você ir cada vez mais longe. Então, eu quero o melhor de Deus, sim, mas você quer o melhor de Deus, mas baseado em quê? Para quê e por quê? Então, quando você não tem essa direção, você não sabe. Ah, eu quero ter tanto X de dinheiro, seja específico. Porque às vezes, esse tanto X que você não quer, não é totalmente o ideal na sua cabeça. Eu fui em uma palestra uma vez, que foi quando eu fui formado no Tadashi, né, que foi um instituto que eu fui formado, e eu fui nessa palestra uma vez, aonde o Tadashi perguntou uma vez sobre em relação ao dinheiro, né, o quanto de dinheiro era o suficiente para você, que você queria. E aí várias pessoas tiveram vergonha de levantar, e aí teve uma senhorinha que levantou e falou assim, eu só quero 4 salários mínimos. E aí todo mundo começou a dar risada dela, com esses 4 salários mínimos. E aí não entendeu nada. Só que entenda uma coisa, ela pegou depois, levantou e falou assim, pra mim os 4 salários mínimos é importante, porque os 4 salários mínimos eu vou sobreviver, eu vou pagar as minhas contas e eu vou ser feliz o suficiente quanto a isso. Então o problema não é a quantidade que você coloca no bolso, é você ser específico com o que você quer. Então quando você não tem específico, você não sabe o quanto de nível e quanto você pode colocar no seu bolso, você vai ficar vivendo aí o tempo todo de provisão, que entra no assunto que vocês falaram, que é viver no deserto. Então, quem vive no deserto vive de provisão, fica dependendo o tempo todo do outro. Quando você passa para Canaã, você já tá vivendo a promessa. Você já sabe o que tem que fazer, você já tá lá. Então, aquilo ali, você toca nas uvas e fala assim, é minha. Porque é seu direito ter isso. E aí você vê pessoas na igreja o tempo todo não tem facilidade, não fala sobre as pessoas evoluírem, crescer e colocar dinheiro no bolso para prosperar, para ajudar melhor. Aí você ganha R$1.500. Você vai ajudar quem? A gente tem que nem incentivar o se máximo ajudando. de pessoas a cada vez mais a crescer e prosperar. Você vai ver lá no deserto, quando eles estão no deserto, eles têm saudade de comer pepino, cebola e alho. Tudo que é plantado no chão. Aí, o que Deus estava preparando para eles em Canaã, lá tem uva, figo e romã. Tudo se colhe de cima. Então, às vezes, a gente está sempre olhando para baixo. A gente está muito apegado com as coisas pequenas da terra. E o que Deus tem para a gente é algo de cima, algo do alto. E às vezes
ele vai colocar pessoas no nosso caminho que a gente não vai conseguir entender no início. Mas essa pessoa, eu tenho dito assim, que no network é o quê? Eu tenho uma porta, eu quero passar por ela. Talvez quando o não me conectar com você me impede de passar naquela porta, que talvez você tenha a chave da porta que eu quero passar. Então, um contato, um movimento, uma ação que eu tomo, eu estou me aproximando daquilo que Deus preparou para mim. E às vezes eu olho e bato, não vou fazer amizade com esse cara aqui não. Não bato. E às vezes ele tem algo que eu preciso para acessar uma nova fase. Eu acho que isso é fundamental. Nós estamos aqui conectados aqui nesse ResetCast para a gente poder entender, trocar essa ideia, trocar essas informações. Qual é o propósito de tudo isso? Acionar as pessoas para que elas tomem a decisão de viver o propósito dela. Hoje a gente fala muito sobre propósito. E a gente está vendo que isso já existia, só que hoje está trazendo uma realidade muito maior. Porque as pessoas não viviam um propósito. Elas viviam por viver. E hoje, quando a gente fala de algo, se você vai abrir uma empresa, tem que ter um propósito. Se você vai vai se relacionar com alguém, você tem que se relacionar tendo um propósito. Porque senão você faz tudo avulso. Isso falta muito hoje nas pessoas, ser intencional, né? Nas coisas. Sim. Você vai abrir uma empresa, vai abrir uma empresa por quê? Para ganhar dinheiro. Cara, dinheiro na empresa, ele não é o propósito, ele é a causa. Né? Você vai abrir uma empresa para ter lucro. Mas qual que é o seu propósito? Eu sempre abri minha empresa e falei assim, eu quero dar emprego para as pessoas, eu quero através do emprego delas que elas desenvolvam, que elas cresçam, né? E tem muita gente, quando você vai trocar um papo, tem muita gente que você fala assim, pô, e aí, como é que tá o emprego? Né? Eu conversando com um amigo meu esses dias, ele falou, tô lá ainda, ele trabalha na hamburgueria e tal. Ele falou, pô, tem 3 anos que você tá lá na hamburgueria, né, meu? Ele falou, e aí, já tá gerente lá? Não, ainda tô como copeiro ainda. Eu falei, pô, mas por quê? Não aprendeu a fazer lanche? Ele, não, porque ninguém me dá oportunidade. Aí eu falei, você é para pensar que 90% das oportunidades você cria, né? Você vai lá e cria a sua oportunidade, Sim. né? Quantas vezes você chegou no seu gerente e pediu uma oportunidade? Ele falou, nenhuma. Eu falei, quantas vezes você foi no dia de folga para trabalhar de graça, que a gente comentou, para ficar do lado do chapeiro para você aprender? Nenhuma. Quantos cursos você já fez na internet ou pesquisou sobre o assunto para você ter sua própria hamburgueria? Nenhuma vez. Então, como é que você vai ter uma oportunidade, sendo que você é só um copeiro? E se ninguém te abre a porta, você derruba a porta. Você derruba. Isso aí eu falei, você aprendeu tudo isso, não teve oportunidade ali, é porque ali já tá pequeno para você. Você vai ter que ir para outro lugar. Exatamente. Você vai ter que sair, abrir a sua hamburgueria, você vai trabalhar. Então, aí eu pergunto, cara, como é que você quer estar aqui daqui 10 anos? Não sei. Daqui 5 anos? Não sei. E daqui 1 ano? Ah, quero estar vivo. Pô, E vive a vida assim, E se a sem pessoa. perspectiva. E tem um ponto nisso. Se a pessoa tá feliz com isso, tá tudo bem. tá tudo Mas bem. as pessoas não estão felizes com isso, geralmente, porque elas não conseguem prover pra família dela, elas não conseguem ter uma qualidade de vida. E elas sempre falam, mano, eu vou melhorar, eu vou ganhar dinheiro, mas nunca faz. Então, tipo, a questão é essa, entendeu? Se As pessoas não compara. sabem o que quer. As pessoas, você pode chegar no supermercado e pergunta da pessoa, da atendente, às vezes ela nem tá com um sorriso, você conversa com ela, você fala se ela tá, faz uma pergunta para ela. Geralmente não Você tá tá satisfeita com o sorriso. trabalho que você tá hoje? A maioria das pessoas elas vão dizer que não. Você tá contente com o que você ganha? Ela vai dizer que não. Aí você pergunta pra ela, mas você quer fazer o quê? Não sei. É. Né? Por que você não vai empreender? Porque não Fica gosta de igual vender. aquela música do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. Eu Pra tava quem- vendo a passagem daquele. Quando Jesus encontra o paralítico, né? No tanque de Betesda. Sim. De Betesda. E ele pergunta: você quer ser curado? Você quer sessão, é curado. Você quer ser curado? Aí ele falou assim: ninguém me ajuda, ninguém. Ele falou assim: eu não tô perguntando sobre os outros, tô perguntando sobre você. Ele deu 2 desculpas. Ele deu 2 desculpas. Ele falou: não tô preocupado com os outros, não, tô preocupado com você. Você quer ser curado? Aí ele falou assim: eu não quero saber. Aí Ele pergunta se ele já vai dando desculpa, né? Uhum. Que ele vai e toda vez que ele vai chegando perto, alguém passa na frente dele. Aí o outro é que, mesmo que ele se esforçasse, não tem quem colocasse ele dentro do tanque. Aí Jesus pergunta: tá, mas eu quero saber de você. Você quer ser curado? E ele fala assim: eu tentei. Ele falou assim: eu sei que você tentou, eu tô vendo a sua luta. Mas Jesus sabia que ele queria ser curado. E por que Jesus pergunta se ele quer ser curado? Porque tem muita gente que tá na situação que tá, mas ela nem sabe o que ela quer. Ela tá paralítica ali, parada na vida dela, mas só que ela não quer sair de lá. Aí Jesus fala: e por que você nunca saiu daí? Ele fala: não sei. Ele não sabe, ele só tava ali, parado na vida,
Jesus perguntou, você quer ser curado? Ele poderia falar assim, eu quero ser curado sim, porque eu quero andar, eu quero correr, eu quero trabalhar, eu quero ter uma vida próspera, eu quero ter uma vida livre, mas não. Ele ficou dando desculpas. Então, muita gente tá parado hoje na vida porque fica dando desculpa. Deus sabe o que você quer, cara. Eu fico revoltado com isso. Deus sabe o que você quer. Mas só que quando você fala para Deus, Deus, Senhor, melhora a minha vida. Deus fala, tá bom. Melhorar no quê? Deus, Específico, eu né, quero cara? eu quero ser rico, mas quanto? Rico quanto? Porque R$ 10 é muito dinheiro? Depende. Para quem não tem nada, R$ 10 é muito. Então, se você fala que quer ser rico, mas você não tem nada, então eu vou te dar R$ 10, pronto, você tá Não tem rico um agora. plano, não tem uma Você não tem uma direção. meta, você não tem uma direção, seja específico a coisa no seu trabalho, seja específico com o seu relacionamento, seja específico com Deus. Se Deus está falando para você, você quer ser próspero, aí você fala assim, pô, Deus, já tentei abrir 2 empresas, mas não consegui. Tá bom, mas você quer ser próspero? Ah, eu tinha um sócio, mas o sócio... Eu não tô perguntando de você, o que que você quer, cara? Eu vou te dar. Aí ele falou assim, eu dependo do tanque pra me ser curado. Ele falou assim, você não depende do tanque. Agora você depende de mim. Você fala, depende de mim. Esquece tanque. Você ficou tão olhado para as coisas que as pessoas estão fazendo, você esqueceu. Ele, olha para mim. Olha para mim. Ele falou 2 vezes, olha para mim, olha para mim. Olha para mim. O que que você quer? Você quer ser curado? Eu não quero saber dos outros, quero saber de você. O que que você quer, cara? Eu fiquei revoltado ouvindo isso ontem. Eu fiquei dando uns pulos na pizzaria lá. Eu falei, o que que você quer? O que que eu quero? O que que eu quero, Deus? Eu quero olhar para você, eu tô olhando para você, o que que eu quero? Comecei a falar com Deus. E as coisas começaram a fluir. Quando a gente começou a andar, a gente falei muito sobre isso para ele. Falar, você tem que ser específico no que você quer. Você tem que ser específico, principalmente nas coisas que você não quer. Eu não quero ser pobre, eu não quero ser doente, eu não quero ter o meu filho seja um filho problemático, eu não quero que tenha uma família destruída. Então, mais importante do que você quer é também saber o que você não quer. Para você tomar as decisões assertivas, você tem que saber também o que você não quer. Quando eu fiz em 2014, né? Ainda cheguei a gravar um DVD, vocês acreditam? Foi? Gravei um DVD de uma ministração na igreja, que eu tenho um DVD ainda. Até vou ver se eu consigo resgatar esse DVD. Bem novinho, 2014, a gente fazendo a gravação e foi exatamente em cima desse texto aí que eu fiz a gravação desse DVD, porque Jesus dá 3 comandos para ele, né? Levanta, anda e toma o teu leito, né? Porque as pessoas elas querem andar, mas elas não querem se posicionar. Não quer levantar. E aí o andar é tipo, mesmo que você esteja fraco, continua. As pessoas assim, pô, tô mal hoje. Não é... Nem todo dia você acorda assim dizendo, uau, hoje que dia, né? Alegria, alegria, Alegria! Mete a sua Ele lembra do que eu tô falando, alegria, alegria, alegria. Piada interna. Nem todo dia você... É uma piada interna. Nem todo dia você acorda dizendo assim, nossa, que dia maravilhoso. Mas você vai lá e faz o que tem que ser feito. E uma das coisas mais importantes que ele faz para aquele paralítico, ele fala bem assim, ó, toma teu leito e vai. Por quê? Porque o leito era a história dele. É de onde ele veio. Bom, e a maioria gostei. das pessoas, elas pecam porque elas começam a crescer e elas esquecem de onde elas saíram. Uhum. Elas esquecem de onde que Deus te tirou. Esquece que um dia você estava desempregado, um dia Da você não própria era história. ninguém, você era um bosta, você não Esquece tinha da própria ninguém, você história, não às era vezes. nada. E aí, você, às vezes, é necessário você acordar e olhar pro leito, lembrar assim, cara, eu vim dali, eu vim de comunidade, eu vim da escassez, eu vim de uma família pobre, e toda vez que você olhar para ela, servir de memorial para você lembrar de onde que Deus te resgatou. Eu acho que isso é fundamental, olhar não com saudade de voltar para aquela vida, mas lembrar de, tipo, de ser grato por tudo aquilo que Deus mudou na sua vida. Demais. E quando eu paro pra ver assim, porque assim, hoje você Calma, vê um gente, vou cara, descarregar aqui. a gente fala muito sobre verdade. E eu me identifico muito sobre a verdade porque eu já fui um cara muito de mentira. Por quê? Eu já fui um cara que queria ter uma vida e mostrava ter uma vida que não tinha. E outra coisa também, falar, né, nas palavras. Porque eu percebi uma coisa sendo uma área, quando você domina, corrige, você não é mais aquilo, você percebe no olhar quando a pessoa tá mentindo, quando tá falando. Porque eu já era tanto de mentira, eu mentia tanto que eu tinha esse costume. E hoje, quando você consegue ser uma pessoa de verdade, você chega perto de uma pessoa que fala assim, pô, esse cara tá mentindo. Sim. Porque você já foi isso. E é dificilmente você vai errar. 90% dos carros você vai acertar. Então, isso é o importante. Você ser de verdade. E todas as vezes você não é de verdade porque você fica com medo da pessoa se afastar de você.
você fica com medo de uma oportunidade, você fica com medo de muitas coisas que podem acontecer na sua vida, né? A verdade te tira isso, mas é por um tempo, porque depois coloca no local tudo de novo. Alinha, é só um momento ali para se encaixar, porque tem uma consequência, né? E não foge disso. Então, que nem você falou aí, sobre a questão do, se eu não me engano, do tanque, né? Sim. E foram 2 paralíticos também. Se eu não me engano, foram 2. Que teve outra situação, que teve uns amigos que levaram o paralítico até Jesus. Sim. Que Sim. subiram O telhado. o telhado. Agora perceba, que teve pessoas que levaram ele até lá. E teve outro que estava jogado o tempo todo lá, parado, e ninguém jogava o cara lá. Por que será isso? Por causa que é a relação que você tem com as pessoas. Então, isso que está voltado. Por isso que fala assim, maior que serve. Quanto mais você entende isso, quanto mais você serve, quanto mais você se comunica melhor, quanto mais você tem acesso às pessoas, quanto mais você é de verdade, mais as pessoas vão estar dispostas a te carregar para te levar para o teu propósito. Então, isso é muito forte. Quando você entende isso, você consegue pegar os 2 sentidos. Aí você analisa. Um tava lá, resmungando o tempo todo. E o outro, simplesmente teve pessoas que viu o estado dele e falou assim, não, pera aí, eu vou levar, eu vou conseguir. Cara, se você tiver um amigo, alguém pra jogar uma pedra um tempo por você, tá difícil hoje. Imagine pra subir um telhado pra fazer isso com você. Então esse cara tinha realmente um negócio especial, que depois, mais na frente, eu quero entender, falar com ele pra saber como é que ele tinha pra deixar uma amizade dessa. Então é isso que a gente tem que entender. Quando você tá atrelado no seu propósito, quando você gera esse serviço, você serve de verdade, as pessoas te empurram. Ela te leva até lá. Se as pessoas elas soubessem o poder que tem em servir, elas serviriam só pelo ego. Se elas soubessem o que tem por trás do servir, né? Porque o maior é o que serve. Então, se as pessoas soubessem o poder que tem em servir, elas fariam só pelo resultado. Mas como elas não sabem, elas não entendem o processo de servir. Uma das pessoas que eu mais vejo que serve, assim, que eu me impactei foi com o Guilherme. Guilherme é um cara que sempre está disponível ali para servir e não é em vão que ele está acessando o que ele está acessando, dos lugares que ele está frequentando, porque é um cara que está sempre disponível a servir. E hoje nós temos essa carência de pessoas que fazem algo para servir de coração, sabe? Eu acho que isso que precisa alterar nas pessoas é ter um coração voltado para o reino. É servir de fato, porque ama as pessoas, não porque eu quero algo em troca, mas porque eu quero te ajudar, porque eu realmente quero, me importo Ver de as fato. pessoas E crescerem. quando as pessoas sentem isso no seu coração, pronto, você vira a chave. Porque é a lei da reciprocidade. Demais. Você faz algo, é inevitável. A pessoa fica na sua mão. E você entra nessa frequência, você atrai, né? Você vê Só que que se a eu pessoa usar de amo má fé, ensinar, ela cara. se quebra, né? Tem dia que eu dou umas 3 palestras, 2 mentorias, uns 12 conselhos, Ou até mais. ou até mais às vezes. Lá na minha mentoria tem gente que falou, eu fiz uma mentoria e a pessoa falou assim, poxa, eu queria participar, mas não tenho dinheiro. E ali não é qualquer pessoa, mas eu senti no meu coração, eu falei, não, pode ir lá, eu vou lhe dar esse e mais outro aqui pra você. Vai servir. Vai Mas lá. multiplique, né? Porque Multiplica, você vai aprender, agora você não vai nunca mais dizer que eu dá acredito desculpa que pra algo. o meu prazer é quando você fala, a pessoa aplica e multiplica. Agora imagina Deus. Mas vou te falar uma coisa, você acabou de falar uma coisa muito forte. Eu tenho que apanhar ainda nisso aí, para negócio de dar de graça. Porque de graça as pessoas não valorizam. Sim. Então, mas aí você vai ter que filtrar. Você vai aprender no caminho. Porque eu fiz isso e você falou do aprender, multiplicar e fazer, né? Eu olhei para essa pessoa e me lembrei agora. Na hora eu fui fazer, você falando, eu fui fazer a captação. A pessoa não multiplicou. Aí você troca, fazer o quê? Mas aí se trata sobre a outra pessoa. Não de você. Sim. Mas aí você já entra na parábola dos talentos. Porque foi cada um dado conforme a sua capacidade. Então, assim, quando você deu para essa pessoa, se você já filtrou, já entendeu um pouco dela, você já sabia até o nível que ela ia. Poderia multiplicar mais? Poderia, Porque mas quem já tá tinha- vibrando na frequência de vítima, ela nunca acha que ela tem total condição de ela conseguir fazer algo para ela. Sim, a pessoa é muito vítima o tempo todo, Você né? tem Pra que tudo. tomar cuidado até com o que você fala. Tem gente que tá preparada para ouvir, tem gente que não tá. Então você tem que ver qual que é a frequência da pessoa ali para você entregar o que é o suficiente para ela tomar o primeiro passo, que a gente fala, né? Dar o primeiro passo, depois que vem o segundo. Porque às vezes a gente já tá numa frequência tão alta, já fazia isso. As pessoas se... Show. As- 10 minutinhos aí, a gente fazer Tá bom. umas apresentações.
finalizações aqui. Se vocês Finalizar. quiserem dar um recadinho aí pra ficar gravado, mais uma frase de Tem- impacto, a gente roda aqui entre nós 4 e a gente encerra. Beleza, eu tenho um aqui. Tem uma Tem um coisa. monte, né? Você quer que eu faça uma pergunta pra finalizar assim? Não, deixa rolar. Tá. Tem uma coisa que eu acho, tipo assim, importante também, né? Nessa autoconsciência que a gente tem que ter. Em tudo, resumindo em tudo que vocês falaram. A melhor coisa que a gente tem que entender é que aqui ainda não é a eternidade. Tudo que a gente for passar é para aprender, tudo que a gente for passar é para multiplicar e tudo que for passar é para ensinar. Não tem como. Pois é. Então, se você começa a ter essa convicção, você começa a ter essa razão quando você tem um acesso, então, assim, aquela frase que a gente já sabe, já escuta. Pessoas feridas, ferem. Pessoas curadas, cura. Isso realmente é real. Isso realmente é real. Muito bom. Só que as pessoas ficam desligadas disso. E perceba, quando você vai falar isso pra uma pessoa, você tá assim porque eu sei, eu te entendo. Você tá ferida, né? Aí ela começa a dar 500 justificativas pra mostrar que ela não tá. Aí que você vê que ela realmente tá ferida. Sim. Porque se ela não tivesse ferida, ela ficava incomodada. Então, uma coisa que eu falo, existe guerras que você vai vencer simplesmente ficando em silêncio. Existe guerras que você vai vencer ficando em silêncio. Nem sempre você tem que falar. Então, às vezes, ficar em silêncio é a melhor resposta. E aí Deus vai tomar o teu lugar e vai fazer a parte dele. Por quê? Porque o possível é função da inteligência, o impossível é função de Deus. Então, não queira tomar o lugar de Deus, porque senão vai te dar muita dor de cabeça. Show demais. E aí, Leandrão, manda um recado aí pra galera aí. Cara, o que eu posso dizer, procure sempre mudar sua mentalidade, né? Busque fortalecer sua mentalidade, porque né, no livro do Mente Milionária ele bate muito nessa frase, né? Tudo começa no pensamento. Todo pensamento cria uma emoção, toda emoção cria um sentimento, e eu digo que todo sentimento cria uma experiência que leva à ação, que traz o resultado. Então, se primeiro você não mudar o seu pensamento, não tem como você girar um sentimento. É uma sequência, não tem como você girar o resultado para depois girar um pensamento. Então, segue sempre essa ordem. E uma coisa que eu mentalizei esses dias que foi muito repetitivo para mim, que pessoas seguem exemplos. Para pensar. Você tá 24 horas seguindo exemplos. Então, se pessoas seguem os exemplos, eu puxei para mim. Eu falei, ou eu tô sendo o exemplo, ou eu tô seguindo o exemplo de alguém. E eu tomei a decisão de sempre dar o exemplo na minha empresa, o exemplo no meu relacionamento, o exemplo nas minhas amizades, o exemplo para as pessoas progredir e prosperar. Então, se você fazer essa reflexão e falar assim, eu não estou sendo exemplo para ninguém, com certeza você está sendo influenciado pelo exemplo de outra pessoa. Então, seja você o exemplo, sempre, em tudo. Sim. E aí, Guilherme? E baseado em tudo que a gente conversou aqui, as pessoas precisam tomar uma posição na vida. Posicionamento. Porque se elas não tomar uma posição na vida delas, outras pessoas, como você disse, vai posicionar elas. Uhum. Então, um fato importante que eu trouxe dessa conversa que a gente teve é a questão da gente saber quem a gente é, para ninguém definir o que a gente é. E esse é o ponto-chave do que foi a nossa conversa aqui, Top. saber quem a gente é. É isso aí. E Show você, demais. Júnior? Cara, é tirar os rótulos. Nós somos rotulados todos os dias. E eu tenho dito uma coisa, né? Minha palavra final é: pare de se comparar com os outros. Entenda o seu processo, faça no seu tempo. Pare de ficar. Comparação mata. A comparação mata. Você vai dentro de casa, você vai ver. Sua mãe, eu vim de lá, assim, você vai ver. Eu acho que todo mundo já passou por isso. A mãe fala assim: tá vendo Fulano? Fulano prosperou. Fulano fez faculdade. Fulano se formou. Fulano fez isso e você não faz. Você se acha um merda porque você vive se comparando com os outros. Cada um faz o seu no seu tempo. Tem gente que vai ficar rico ainda esse ano, tem gente que vai ficar daqui a 2. Talvez você leve 3, 4, 5 anos. Mas não desiste. Esse é o recado que eu quero deixar para você. Continua. Olha para o seu, faz o seu. Se for olhar para o lado, só para não para comparar, mas para modelar. Se modele. O que esse cara fez? O que ele fez que eu ainda não fiz? O que ele estudou que eu ainda não estudei? Qual foi o livro que ele leu que eu não li? Cara, a gente estava no nosso evento no Café com Network e foi uma chave girou. O Túlio foi lá, transbordou, até falei pro Guilherme, cara, o cara não tá com que ele tá onde ele tá à toa.
O cara abre a boca, é conhecimento. O cara abre a boca, ele verbaliza sabedoria. Então as pessoas, elas estão onde estão porque elas fizeram jus àquilo. Então faz no seu tempo, estuda, se dedica e não para. Show. Esse é o recado e quero agradecer vocês aqui. E eu que agradeço. Agradecer vocês. Tamo junto. Vocês estarem aqui com a Foi gente. top Que Dia demais. memorável. que Massa, tenhamos massa. mais dias assim, juntos, a gente certeza, em eventos, negócios e várias outras coisas que eu tenho certeza que desse podcast aqui esse é o intuito. É certeza. trazer empreendedores, empresários que levam a palavra, que levam o reino e que vão, através daquilo que vocês fazem, impactar outras pessoas. Não tem coisa melhor da vida do que a gente entender isso, né? Entender quem somos e levar realmente sempre a mensagem. Então a felicidade, ela não tá atrelada a coisas, ela tá atrelada à nossa identidade. Então a nossa identidade, ela tá ativada e que a gente possa levar essa ativação para as pessoas, que elas possam fluir, crescer, evoluir, né? Então não importa da onde você veio, o importante é para onde você vai. Não importa. Quem lembra quem é você no seu passado é quem tá lá ainda. Então, se você quer ir pra frente, deixa as pessoas lá e começa a conectar com novas pessoas, porque essas pessoas novas vão ser combustíveis para você ir para mais longe. Então, aprende isso e isso vai trazer novos resultados para você. Show. É Show isso, demais. tamo E junto. não pode esquecer, né, galera? Se inscreva no canal, É, ativa o se inscreve. sininho. E deixa Curte o arroba esse de vídeo. vocês aí também. Aí, Ó, e compartilha para no mínimo 5 pessoas, que eu tenho certeza que a gente falou aqui foi muito impactante e vai transformar a vida de alguém, às vezes uma frase, uma direção, uma palavra. Acredito que, como minha Com vida certeza. mudou por causa de uma palavra lançada, uma flecha, tenho certeza que o que eu falei, que os meninos falaram aqui, vai ser de grande importância na vida das pessoas. E acompanha lá no Instagram, segue o Instagram também do Reset Cash, né? Que é @ResetCash. Não, não é Instagram, não, é YouTube, é o canal, né? É no canal, mas o não meu tem canal o- mesmo, Júnior. Mas não tem o Instagram do. A gente ainda tá criando ainda. Tá, tudo bem, mas vai ter. Quando Aí tiver, vai ter. sigam. @Leandro Justinos com S no final. Meu amigo aqui vai falar o arroba dele. Então, muito obrigado. Segue a gente lá, @Felipe Mateus. Na verdade é Felipe Nascimento, porque o Mateus não existe mais. Aí, Normal, corta. Errou! é... Essa parte não Volta, pode, né? não. Corta, por favor, Vai, Jacob. vai, já cortou. Já. Volta do começo. Meu nome é Felipe Nascimento. Arroba. Arroba, lá. vai. Tu errou seu nome? Vai, respira, vai. Não, é manda. porque tinha 2 Instagram, né? Mas É uma história longa, é piada O homem interna. já quer dar um Ele já quer Piada dar um interna. fake já. Não, pra resumir, não assistam a Barbie. Show de bola, Nossa, gente. Obrigado. Arroba Felipe Nascimento. Valeu, gente. Cara, que Arroba top, Felipe mano. Nascimento, Obrigado. tamo Dia junto, memorável. Deus brincadeira. abençoe. Deus seja louvado na nossa vida, em tudo que nós fizermos. Amém, Fechou, tamo junto. tamo Brincadeira, junto. tá? Felipe Nascimento, segue lá. É nóis, valeu. Tchau, fui!